Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O jogo vai começar, a galera toda vibrar, ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar, aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol Interior é dedicado, com a bola rolando no gramado, é emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol Interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram, cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol Interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa.
Em Campinas, 14 horas mais 35 minutos. Gustavo Marques. Esse sou eu desde 1994, trazendo a alegria do futebol. Copa Paulista, segunda rodada, cidade de Indaiatuba. Daqui a pouquinho tem Primavera e Guarani. O Bugre buscando aí a segunda vitória consecutiva. Estreou com vitória sobre o Paulista, jogando dentro de casa no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Bugre também que vem de vitória no Campeonato Brasileiro Série C. Então, nesses últimos dias, só alegria para o Guarani. E nós vamos juntos, evidentemente, trazendo a alegria do futebol aqui pelos canais Futebol Interior, que tem, evidentemente, oferecimento aí de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região, Restaurante do Dadá, Disque Entregas 3242-3125 ou peça pelo WhatsApp 99788-3821. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil e você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Clube Concórdia em Souza, 155 anos de tradição. Futebol Interior, que você deseja, evidentemente, anunciar aí a sua empresa, o seu estabelecimento, entre em contato com o nosso departamento comercial pelo 98989-3526 ou chame pelo WhatsApp e faça um ótimo negócio. Os canais Futebol Interior têm a direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias, direção executiva de Elcio Paiola, a coordenação de esportes é de Carlos Corsato. E juntos vamos trazendo a alegria do futebol. Pergunta a você, estamos pela Rádio Valinhos ou não, hein? Tá bom. Isso aí, vamos juntos trazendo a alegria do futebol na cidade de Campinas, direto do alto do Taquaral. Daqui a pouquinho a bola vai rolar na Copa Paulista, lá em Indaiatuba. Deixa eu chamar ele, Albert Cavalcante, com destaque de Guarani, destaque também de Primavera de Indaiatuba. Albert Cavalcante. Boa tarde. Aê, sobe o hino e precisou pedir, hein? Boa tarde, Gustavo Marques, ao Felipe Marques e a você, amigo internauta, conectado nos canais Futebol Interior e também, quem sabe, né, na Rádio Valinhos FM 87,9. Copa Paulista, isso mesmo, mais uma vez, né, agradecer a nossa grande audiência, né, dos canais Futebol Interior na primeira rodada, né, do Campeonato Paulista, onde o Guarani saiu vencedor, venceu a equipe do Paulista de Jundiaí por 2-1. Dito isso, né, com os objetivos distintos, né, as estratégias renovadas, Primavera e Guarani voltam ao campo agora, nesse sábado, né, no estádio Ítalo Mário Limonge. Você conhece esse estádio, Gustavo Marques? O Ítalo, não conhece? Não, é de Indaiatuba. Não conhece mesmo? Então tá certo. Então é Indaiatuba, né, que é pela segunda rodada do grupo 3, né, da Copa Paulista. O duelo promete movimentar a parte de cima da tabela, porque após o empate sem gols do Fantasma fora de casa e com a vitória do Guarani, né, sobre o Paulista, a equipe, né, o Primavera, o Fantasma Tricolor, tenta a sua primeira vitória na competição. Dito isso, né, o técnico Fernando Marchiori, eleito, né, o melhor treinador da A2 de 2025, onde a equipe do Primavera conseguiu, né, conquistou o acesso, apesar de ser derrotado pela equipe do Capivariano na final, né, conseguiu o acesso pela primeira vez na sua história, conseguiu o acesso para a Série A1 do Campeonato Paulista. O Primavera trabalha, né, com a grande reformulação dos atletas, né, que estão saindo, outros chegaram, né? E o Guarani aposta em uma mescla entre jovens do Sub-20 e reservas do time principal, com o regulamento prevendo que os 4 melhores de cada grupo avancem às oitavas de final. A partida é encarada como confronto direto por ambas as comissões técnicas.
Tudo por conta que no grupo, né? Ali os 4 primeiros ali passam para a próxima fase. Na primeira colocação vem o 15 Piracicaba com 4 pontos. O próximo adversário no Guarani na Copa Paulista. Nós temos na segunda colocação o Paulista de Jundiaí, que acabou vencendo a sua partida, né? Após a derrota do Guarani. Está com 3 pontos. E na terceira colocação está o Guarani com 3 pontos. Na quarta colocação, o Primavera, né, com 1 ponto, assim como o São Bento. E na última colocação, o Rio Branco com 1 ponto. Ou seja, uma vitória do Guarani deixa o Guarani ali à frente, ali, né, dentro da zona, continuando na zona de classificação. E uma derrota do Primavera, por mais que não, né, o saldo de gols conta. E o Primavera aí acaba ficando aí suas duas partidas sem vitória. Ou seja, Gustavo Marques e amigos, né, o Guarani que iniciou a competição com o pé direito. Mesmo com o elenco alternativo, está aí dando, né, minutagens para jogadores, assim como, né, muitos gostaram do Ryuta Takahashi. Ele que está entre os titulares do Guarani para essa partida. Então, Gustavo Marques, amigos, irei agora passar o Guarani do técnico Marcelo Cordeiro, que está definido e escalado. Gustavo Marques. Vamos lá então, Albert Cavalcante, Guarani definido e escalado no pique do rádio, diga aí. Hoje estreia do goleiro Emerson Júnior. O Emerson Júnior estreia, o Fred Contini do banco de reservas está. Nós iremos aí buscar informações que aconteceu com o atleta. Pode estar sendo poupado ou acabou sentindo, né, após, né, a partida contra a equipe do Paulista, mas nós temos o Emerson Júnior, JP Galvão, Lucas Rafael, Titi, Vitinho, Giovani, o Giva, ele mesmo, Vinícius Cauê, Cauã Jesus, Ryuta Takahashi, João Vitor e Samuel, repeteco do Bugrão, Emerson Júnior, JP Galvão, Lucas Rafael, Titi, Vitinho, Giovani, Vinícius Cauê, Cauã Jesus, Ryuta Takahashi, João Vitor e Samuel. Gustavo Marques. Tem o Primavera, Albert Cavalcante, está definido, está escalado? Ah, sim, o fantasma tricolor do técnico Fernando Macchiori, que na estreia o Primavera encarou o Rio Branco fora de casa e mesmo em um duelo de poucas emoções, voltou para Indaiatuba com 1 ponto na bagagem. O empate por 0-0 foi considerado positivo pela comissão técnica, que viu evolução principalmente na postura defensiva. Agora, jogando em casa, o fantasma espera embalar. O técnico Fernando Macchiori ainda busca o encaixe ideal da equipe, que passou por uma ampla reformulação. Ao todo, 8 reforços foram anunciados. Nomes como o goleiro Vinícius Ferrari, o lateral Barreto e o atacante Brunão e o Cauã Mineiro são apostas para a sequência do torneio. Mesmo com 14 saídas após o Paulistão da A2, a diretoria acredita que o grupo atual oferece mais equilíbrio. Contra o Guarani, o desafio será manter a consistência defensiva e melhorar a produção ofensiva, já que o ataque passou em branco na estreia. Dito isso, o Fernando Macchiori manda a campo da equipe do Primavera com Levi, Júnior Caissara, Afonso Barreto, João Vitor, Paulinho, Nelsinho, Pedro Arthur, Cleiton, Hugo e Brunão, repeteco do fantasma. Levi, Júnior Caissara, Afonso Barreto, João Vitor e Paulinho. Nelsinho, Pedro Arthur, Cleiton, Hugo e Brunão. Gustavo Marques. Positivo, esse Albert Cavalcante trazendo também o Primavera de Indaiatuba. Ô Albert, você disse que... Você está dando risada? Não entendi. É o motivo da sua alegria? Nada não, tá. O motivo da minha alegria. Diga. Não entendi porque você tá dando tudo bem, risada. depois eu explico. Vai. Tá bom então. Ô Albert, o Primavera estreou na competição com vitória, com derrota, com empate. Como é que foi aí a trajetória não, né? A estreia do Primavera de Indaiatuba. Empatou por 0-0, né? Fora de casa contra a equipe do Rio Branco, né? Tanto que marcou o seu primeiro ponto e agora está na 4ª colocação com 1 ponto. Já a equipe do Guarani venceu, né, a primeira partida em casa por 2-1 e está na 3ª colocação do grupo C, né? Que seria o grupo 3. Depois nós vamos dar uma olhada aí, né? Depois você dá uma puxada aí para ver se houve mais jogos aí, para ver se essa classificação que eu acabei pegando cedo, para ver se ela acabou não mudando, tá? O Guarani está no grupo C, Gustavo Marques. O Monte Azul venceu pelo placar de 1-0. Temos aqui também a Inter de Limeira venceu pelo placar de 3-0 o Botafogo. O 15 de Piracicaba venceu o Rio Branco. Você disse que o Paulista, não foi desculpa, o Primavera jogou com quem que você falou? Contra o Rio Branco na primeira rodada. Ah tá, então esses jogos que eu tô vendo aqui é na 2ª rodada.
Positivo, então. Albert Cavalcante, amigos ligados e conectados, rápido intervalo, voltamos em seguida, em definitivo, para trazer as emoções de Primavera e Guarani, Guarani e Primavera. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do futebol interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Gustavo Marques. É isso aí, estamos de volta do intervalo, aqui nos canais Futebol Interior. Albert Cavalcante, ei, que coisa, hein? Albert Cavalcante, nosso repórter aqui nos estúdios dos canais Futebol Interior, que coisa, hein? Olha, vou dizer um negócio pra você, né? Não vou falar não, pra não virar o da vida, né? Vamos lá, Albert Cavalcante, não, voltamos aí. Seria sobre o quê? Não, seria sobre nada, não. Às vezes eu viajo no tempo, né? Entendi. Mas rapidamente eu volto porque certas coisas não devem ser mencionadas em microfone. Nem tudo, como que é? É tudo posso, nem tudo é lícito, né? Então nós temos que ter o filtro, né? É quem bobo, é quem não pensa o que fala. Com certeza. Né? Quem fala o que pensa. Eu tenho uma tia minha que tá em processo de virar gado de cigarro, né? Albert Cavalcante, né?
A mãe dela ligou pra mim e falou assim, nossa, tá insuportável, né? Então, isso, não, tá aqui, nós só engolir a... Não, mas não é, Gustavo, é que tá... Pergunta, Felipe... Só engolir... Não, ô Felipe, eu tô certo ou errado, Felipe? Ele não tá falando. Então, ó, é isso, só tô falando isso só, meu. Tá bom. Meu Deus do céu, falando agora, tá difícil, hein, cara? Tá difícil, hein? Hoje tá. Meu Deus do céu, né? O que livra você é a sua competência. É, porque senão já era, então. Pelo amor de Deus, tá difícil. Ó, vou falar um negócio, segunda-feira nem me apareça naquela sala. Ó, você está... Pelo amor de Deus. Pera, deixa eu até ver o momento que isso vai acontecer, porque eu vou fazer uma gravação e vou guardar, que na hora que nego me chamar... Meu Deus do céu, cara. Vai, diga. Fala um negócio pra você, hein, maldita hora que eu fui... Olha, se arrependeu. Olha. Vamos lá. Se arrependeu. Copa Paulista. Torcedores do Primavera já estão ali se movimentando, chegando no estádio, procurando o seu assento. Primavera de Indaiatuba, que tem muita tradição, viu, Albert Cavalcante? Time aí muito amado na cidade de Indaiatuba, disputando aí campeonatos, Copa Paulista, entre elas, inclusive disputou aí, lembra da Série A2, né, que o Guarani disputou, o Primavera de Indaiatuba também. Eu me lembro, Albert Cavalcante, que eu saía, né, eu era da torcida organizada, torcida jovem do Guarani, eu saía de Campinas e ia lá para Indaiatuba assistir os jogos do Guarani quando jogava contra o Primavera, ali Fumagalli. Eu me lembro como se fosse ontem, Albert Cavalcante, aí os momentos felizes que passei aí acompanhando o Guarani quando era novo, né? Tinha disposição para viajar, para acompanhar os jogos do time, né? Uma lembrança muito boa aí, paulista, aliás, na Copa Paulista, o Primavera de Indaiatuba. E só lembrando, né, Gustavo Marques, que o regulamento, né, da Copa Paulista, os ingressos, né, aí o mínimo, né, são de R$20, e o estádio, né, o Ítalo Mário Limonge, né, é de 8.022 telespectadores, né, podem estar, desculpa, né, telespectadores são quem nos assiste, espectadores no estádio, e ali, esse é o último jogo após a reforma, né, vão fazer uma reforma no estádio do Primavera. Dito isso, né, o gigante da Vila Industrial, né, o estádio conhecido, né, o estádio Primavera, onde o técnico Fernando Marchiori, na sua carreira, 7 acessos, olha só, né? Contando esse com a equipe do Primavera, com 12 títulos. Ele levou o Primavera, nada mais nada menos, ao acesso inédito à Série A1. E foi eleito, né, o melhor técnico do Campeonato Paulista da A2. E lembrando, mais uma vez, né, ali o campeão foi o Capivariano, mas o vice-campeão foi o Primavera. O Primavera que tem 98 anos e é a primeira vez que irá disputar aí a Série A1 do Campeonato Paulista. E outro dado também, que a Copa Paulista começou dia 15 de junho e tem aí, né, a data de término, né, dia 12 de outubro. Mais uma vez, o preço mínimo nas arquibancadas da Copa Paulista é de R$20, Gustavo Marques. Positivo esse Albert Cavalcante trazendo aí esses detalhes, essas informações aí precisas, né? O Albert, que é um repórter muito eficiente, tem uma qualidade imensa, né? Uma competência fora de série, tirando aí o seu estresse, ele é 100%. É isso aí. Olha aí, o terror é fantasma. A torcida da equipe do Primavera. Será que alguns torcedores do Guarani saíram de Campinas para ir prestigiar, para empurrar a equipe do Guarani? Possivelmente, né? Nós depois iremos aí, né, ver aí o andar dos jogos, né? Do jogo, né? No caso, nós iremos aí ver aí, né, a arquibancada. Né, na última rodada, né, você disse que só tinha torcedores visitantes, mas na verdade quando passou a câmera, até entendo, porque nós vimos só, né, no começo do jogo, no final do jogo ali, né, quase no final do jogo, acabou mostrando a câmera ali, os torcedores do Guarani ali, tanto que deu 1.100 e alguns quebradinhos aí. Eu falei isso? Falou que só tinha, parecia a maioria que só tinha torcedor do time visitante, porque a câmera só focou, tá igual a câmera está focando agora, só ali na faixa central. Quando passou para as laterais, nós acabamos vendo ali que nós tínhamos ali torcedores do Guarani na cabeceira, Gustavo Mas Marques. A gente acaba confiando, né, na detentora aí dos direitos de imagem, né, da transmissão. Eu, quando estudei TV, por exemplo, quando você mostra uma torcida, imediatamente tem que mostrar outra. Isso faz parte, né, evidentemente. Daqui a pouco ele vai pedir para mim comer de novo o microfone. Então, o que acontece? Quando o câmera mostra, evidentemente, a torcida
de casa ou a torcida visitante, automaticamente tem que mostrar a torcida adversária também. E nós que estamos narrando TV em tubo, por isso que eu falo, narrar em TV em tubo porque você perde detalhes que, por exemplo, no estádio você tem esses detalhes, né? Você consegue ver, mas tudo bem. Olha o elenco da equipe do Guarani, uma camisa que de longe parece o Palmeiras, né? Parece o Palmeiras de longe, lembrando que o Guarani foi campeão brasileiro em 1978, vencendo a equipe do Palmeiras. O Guarani usou o uniforme tradicional, né? Camisa verde, os shorts é branco e o meião também é verde. A equipe do Primavera com o seu uniforme tradicional. Eu imaginava que o uniforme tradicional do Primavera seria o vermelho, né? Eu não sabia que era o branco. Por jogar em casa, eu acredito que seria o vermelho. O Guarani, jogando fora de casa, deveria jogar com o branco, mas a equipe do Primavera optou em jogar aí com esse uniforme, camisa branca, o shorts é preto, o meião é branco. Vamos lá, ficha técnica do jogo com Albert Cavalcante. Ficha técnica do jogo, Albert Cavalcante. Como eu te amo, Bugrão! Segunda rodada da Copa Paulista, vamos pra cima, hein? Vamos pra cima, estamos na terceira colocação, é verdade. 2 jogos, 2 vitórias, em uma pela Série C, outra pela Copa Paulista. Mas o que interessa é Bugrão em campo, em busca de 3 pontos. Dito isso, o técnico Marcelo Cordeiro vai mandar a campo o Guarani com Emerson Júnior, goleiro, camisa número 1, fazendo sua estreia com a camisa no Guarani. JP Galvão, lateral direito, camisa número 2, é a dupla de zaga do Bugrão. Lucas Rafael 3, Titio 4. Na lateral esquerdo, Vitinho, camisa número 6. Os homens de meio campo do Bugrão: Giovanni, o capitão 5, Vinícius Cauê 8 e o Cauã Jesus, o cérebro pensante, o camisa número 10. Na frente, os homens de frente do Bugrão: Ryuta Takahashi, o 7, João Vitor, o 11 e o Samuel, artilheiro do Guarani nessa Copa Paulista, o camisa número 9. Repeteco do Bugrão: Emerson Júnior, JP Galvão, Lucas Rafael, Titi, Vitinho, Giovanni, Vinícius Cauê, Cauã Jesus, Ryuta Takahashi, João Vitor e Samuel. Caso o técnico Marcelo Cordeiro queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Sérgio, Cauê Rafael, Nicolas Márcio Silva, Nicolas Rodrigues, Vinícius Yudi, Lucas Martins, Pablo, Gabriel Mota e Lucas Macedo. Futebol Interior. E o fantasma tricolor, o Primavera do técnico multicampeão Fernando Marchiori, vem definido escalado com o Levi, o goleiro, camisa número 1. Júnior Caissaro, lateral direito, camisa número 2. A dupla de zaga do Primavera: Afonso 3, Barreto 4. Na lateral esquerda, João Vitor é o 6. Os homens do meio campo do Primavera: Paulinho 8, Nelsinho 5, o cérebro pensante Pedro Arturo, camisa número 10. Na frente, Cleiton 7, Hugo o 11 e o Brunão, camisa número 9. Repeteco do Primavera: Levi, Júnior Caissara, Afonso, Barreto, João Vitor e Paulinho e Nelsinho, Pedro Arthur, Cleiton, Hugo e Brunão. Caso o técnico Fernando Marchiori queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Vinícius, Gabriel Tobias, Cauã Martins, Cauã Mineiro, Miguel, Joelson, Guti, Vitinho e Bruno Lima. Arbitragem. Quem apita a partida de hoje é o senhor Renan Pantoja de Queque, com seus auxiliares Fabrício Porfírio de Moura e o Leandro Matos Feitosa. O quarto árbitro é ele, Gustavo Holanda Souza. Ficha técnica do jogo. É isso aí, meus amigos, é isso aí, minhas amigas. A bola vai rolar em Indaiatuba, no estádio Ítalo Mário Limonge. Em Indaiatuba, daqui a pouquinho a bola vai rolar. O Bugre em busca da sua segunda vitória consecutiva, e também a equipe do Primavera buscando a sua primeira vitória, já que na estreia empatou com a equipe do Rio Branco de Americana. A equipe do Guarani, que evidentemente tem esses 2 elencos porque disputam aí 2 campeonatos. Guarani disputando o Campeonato Brasileiro Série C e também a Copa Paulista. Alguns jogadores
já jogaram no Campeonato Brasileiro Série C, como o Vinícius Cauê, como o Giovani. O Giovani tinha o apelido do quê, Albert Cavalcante? De Giva? Giovani. E quem mais jogou já o Brasileiro Série C? O JP Galvão, pelo que eu vi, o Titi, Vitinho jogou? Lucas Rafael jogou, Giva jogou, Vinícius Cauê jogou, Cauã, Jesus estava no banco, João Vitor jogou e Samuel também jogou. Titi jogou então ano passado no Campeonato Brasileiro Série B. A bola vai rolar, Copa Paulista e a bola está rolando. Eu tô chegando, vamos agitar. Gustavo Marques, a voz é dele. A voz é minha desde 1994. Vamos juntos trazendo a emoção chamada Futebol. Primavera de Indaiatuba e Guarani, segunda rodada da Copa Paulista. E você curtindo aqui junto com a gente, vem tocando bola. O Titi no sistema defensivo, ele abre o jogo, solta a bola ali com o Vitinho. Vitinho preparou, soltou essa bola curtinha, a bola volta outra vez, reboteará para a equipe do Guarani. Ponta esquerda, a bola vai saindo, tem o primeiro arremesso manual do jogo, favorecendo a equipe de Campinas. A equipe do Guarani, Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Gustavo, oi. A informação, né, que esse uniforme, né, o branco com as listras aí, né, no peito, né, só assim com o Primavera, é o uniforme principal, viu, Gustavo? Então os dois clubes, né, o Guarani com seu verde e branco e o Primavera com branco, com a listra, né, no meio, só a listra fina com as duas cores ali, né, o preto e o vermelho, são os uniformes número 1, viu, Gustavo Marques? Positivo, arremesso anual já cobrado, favorecendo a equipe do Guarani, próximo do círculo central, toque de bola ali para trás, errada, a recuperação da equipe do Primavera de Indaiatuba, que vem tocando a bola do círculo central, trabalha, erga a cabeça, ultrapassa, faz ali o lançamento curtinho, dominando na ponta, carregando essa bola com o Cleiton fez o cruzamento, toque de cabeça! O primeiro gol do Primavera! Toque de cabeça de Pedro Arthur, abrindo o marcador na cidade da Indaiatuba. 1 pro Primavera, 0 para a equipe do Guarani. Albert Cavalcante. 1 minuto do primeiro tempo, hein? Mais uma vez, né? A jogadaça da equipe do Primavera, bem, né? Bem treinada pela equipe do Fernando, né? Pelo Primavera, treinada pelo, né, Fernando Marchioli. Uma jogada ali, uma leitura errada do sistema defensivo da equipe do Guarani. Jogadaça pelo lado direito, o cruzamento dentro da grande área, sem marcação. Ele, né, Brunão, que está chegando, primeiro jogo como titular ali com, né, ali com a reformulação da equipe do Primavera, recebeu ali, né, bateu, só concluiu de cabeça. Nada o Emerson Júnior pode fazer em Primavera. A equipe do Primavera abre o marcador, a primeira chegada, o primeiro gol. A equipe do Primavera vai vencendo o Guarani por 1-0. Gustavo Marques. Já vem tocando a bola, a equipe do Guarani sofre o primeiro gol no comecinho do jogo. Lucas Rafael solta essa bola, ponta direita, tabelinha feita, vem ali o JP Galvão, bota pra correr, a bola vai cair, saindo pra fora, não. Tem posse de bola para a equipe do Primavera, lado esquerdo fez o corte seco, vai tentar ali fazer a inversão de bola, lançamento, chega para afastar a bola para fora, tem arremesso anual, ponta esquerda favorecendo a equipe do Primavera. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado junto com a gente. Comecinho de jogo, o Guarani já vai perdendo pelo placar de 1-0. 1 pro Primavera, 0 para a equipe do Guarani. Arremesso manual já cobrado, passa por todo mundo, chega ali para defender o goleiro da equipe do Guarani. E já vai trabalhando essa bola, abre o jogo com o Vitinho. Vitinho preparou, solta a devolução, meio que na fogueira. Nosso Guarani começa mal o jogo. O Bugre começa mal o jogo, jogando fora de casa. Posse de bola favorecendo a equipe do Guarani, dominando ali outra vez com o Vitinho. Vitinho preparou, soltou essa bola, vem dominando ainda no sistema defensivo, tenta ali mandar essa bola pra frente, ver se acha alguém, não consegue, a bola vai saindo pra fora, tem arremesso normal, favorecendo a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária sim mais próxima de você.
Vem a equipe outra vez do Guarani, lançamento feito, a bola volta, outra vez reboteada, favorecendo a equipe do Primavera, que já faz o lançamento lá pro campo ofensivo. Brunão cadenciou, soltou essa bola, vem ali outra vez do lançamento, tentando achar alguém. Fica tranquilo no sistema defensivo para afastar ali a zaga do Guarani, apenas observa, apenas ali vai arrumando a casa o zagueiro da equipe do Bugre. A bola vai saindo para fora, ganha um arremesso manual, outra vez a equipe do Guarani para a cobrança de Vitinho, lateral esquerdo da equipe de Campinas. A equipe do Guarani que vai sofrendo a sua primeira derrota na Copa Paulista, jogando fora de casa. Lançamento feito, tenta achar alguém, sobe de cabeça, corta a bola, volta reboteada, tenta achar outra vez alguém, não consegue, vem trabalhando outra vez o Afonso para a equipe do Primavera. Afonso domina, fez o toque ali com o Levi. Levi faz o lançamento lá para o campo ofensivo, tentando achar alguém lá no campo ofensivo. Ninguém da equipe do Primavera. A bola volta outra vez para a equipe do Bugre lá pelo sistema defensivo. Já vem trabalhando. Você viu o toque de Felipe Marques, o toque de 5 minutos passados desse primeiro tempo. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Bravo, Copa Paulista. Lá vem a equipe do Guarani, chega cortando ali a zaga da equipe do Primavera. Copa Paulista, estádio Ítalo Mário Limões em Indaiatuba. 5:50 passados desse primeiro tempo, 1 para o Primavera, gol de Brunão, 0 para a equipe do Guarani. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Jogador do Guarani está caído ali, a arbitragem marcou falta ou não, Albert? Ali vamos, é muito fraco, né? Ali a marcação do árbitro, não conseguimos ali pegar ali se houve mesmo a falta ou se o Cauã Jesus, o camisa número 10, acabou pisando em falso e torcendo o tornozelo. Ele que está levantando, mas pelo que parece, ali ele acabou caindo sozinho, pediu a marcação do árbitro Renan Pantoja de Keck, mas nada foi marcado, bola ao chão, 6 minutos, primeiro tempo, Primavera 1, Guarani 0. Esse é Albert Cavalcante. Lá vem a equipe do Guarani, outra vez a bola vai saindo para fora, arremessou para a equipe do Primavera lá pelo sistema ofensivo, lado direito, para a cobrança vai Paulinho. Paulinho deixou ali para o seu parceiro, chega ali para a cobrança de arremesso manual, outro atleta da equipe do Primavera de Indaiatuba, ali vai o camisa número 2, que é o J.R. Caissara, para a cobrança de arremesso manual, vai tentar ali fazer a jogada, não preferiu ali a devolução, outra vez ali o Caissara tenta passar, chega na recuperação ali a zaga da equipe do Guarani, na verdade o João Vitor que sai da defesa para, aliás, sai do ataque para ajudar na defesa, hein, Robert? É o João Vitor, né, que tá jogando de ponta, né, durante a partida, ele que é atacante, meia, enfim, tudo que o técnico Marcelo Cordeiro precisar, o João Vitor, camisa número 11, faz em campo. O jogador versátil está agora nesse exato momento, ele ajudou aqui no sistema defensivo pelo lado esquerdo, né, e agora está ali, né, avançando no campo de ataque quando vem o Guarani. Vem o Guarani outra vez lá pro campo ofensivo, chega tranquilo ali pro goleiro da equipe do Primavera, que é o Levi. Ele abre o jogo lá pelo sistema defensivo, vai tentar evidentemente o lançamento lá pro campo de ataque e não é que deu certo no pé direito, mas chega para afastar o Titi, a devolução para o goleiro da equipe do Guarani, que é o Emerson Júnior. Faz o lançamento, a bola vai se perdendo para fora, lá pelo lado direito, arremesso anual para a equipe do Primavera de Indaiatuba. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vem tocando a bola outra vez a equipe do Primavera de Indaiatuba, tenta ali Paulinho preparou, soltou ali a bola para Cleiton, subiu a bandeira, Albert Cavalcante, não tá valendo mais nada, ataque da equipe do Primavera desperdiçado porque tinha um jogador inadimplente. É, o camisa número 7, o Cleiton, né, acabou ali tentando fazer ultrapassagem pelo lado direito, ali nas costas do camisa número 6, o Vitinho. Porém, entretanto, estava ali, né, debaixo da saia, literalmente, ali o auxiliar número 1, Fabrício Porfírio de Moura, acabou marcando impedimento. 9 minutos do primeiro tempo, o Guarani vai perdendo para a equipe do Primavera por 1-0. E lá vem o Bugre, lançamento, caiu o Samuel, pediu pênalti, nada, Albert. É, bola lançada, né, um lançamento lá de trás e ali o Samuel, né, na velocidade pelo lado esquerdo. Ele invadiu a grande área.
Porém, entretanto, ali estava o zagueirão Afonso, que acabou colocando o corpo. E ali o famoso choque, né? Ali ombro contra ombro. Nada foi marcado, apenas tiro de meta para a equipe do Primavera. Gustavo Marques. E já vem trabalhando lá pelo sistema defensivo. Tentou fazer a tabelinha, não consegue. A bola volta, reboteada, ponta esquerda. Lançamento feito, linha de fundo. Vem a equipe do Primavera outra vez. Jogador caído. A arbitragem em cima não marca nada. Posse de bola para a equipe do Guarani. Tenta ali o lançamento. Tentando achar evidentemente ali o João Vitor e nada. O Albert não vê ainda pegar na bola. O Ryuta Takahashi, hein? Pois é, né? Mas eu tô achando alguma coisa estranha, viu, Gustavo Marques? Eu tô procurando aqui, passando o olho aqui né, quando o Ryuta está ali, ó, pelo lado direito, né? Ele está fazendo ali, né, a famosa ponta. E ele não está tão avançado como na partida passada, né? Onde ele estava mais ali à frente junto com os atacantes. Ele está fazendo um tipo de uma dobra pelo lado, né? Ele ficando mais e tentando liberar mais pelo lado direito. O JP Galvão que tem mais, né? Mais velocidade. É melhor na marcação e também no ataque. Vamos aguardar. E olha o Guarani batendo cabeça. Vai fazer a equipe do Primavera. É gol! De novo, Brunão! E gol do Primavera! Que coisa! Como bate cabeça a zaga do Guarani no jogo de hoje. Aí dá para recordar o Guarani no começo do Brasileiro Série 100. Festival de erros que resultaram evidentemente 2 gols para a equipe do Primavera, o Albert Cavalcante. É, bola dominada, né, no campo de defesa pelo lado esquerdo. E ali estava o Titi. E o Titi, ele foi sair ali para dar o famoso quebra para frente ali, ele acabou sendo ali, né, calçado, assim reclama o jogador, calçado. E a bola acabou sobrando nos pés, né, do camisa número 9, Brunão, que ali estava cara a cara com o goleiro Emerson Júnior, que só teve o trabalho de fazer o gol, né. Agora 10 minutos, 11 minutos do primeiro tempo, 2 falhas no sistema defensivo do Guarani, Brunão estreando, 2 gols para a equipe do Primavera. Agora o Primavera vencendo o Guarani por 2-0. Gustavo Marques. 2 para o Primavera, 0 para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Trabalha a bola a equipe do Guarani lá pelo sistema ofensivo, perde outra vez, vem ali JR Caixara para recuperação, solta a bola ali pro Levi, o goleiro vem trabalhando ainda pelo sistema defensivo, vem ali a equipe do Guarani tentando fechar a marcação, posse de bola favorecendo a equipe do Primavera com arremesso manual. Albert Cavalcante, 12 minutos e 30 passados deste primeiro tempo, que era a sua primeira análise do jogo. Guarani, evidentemente, batendo muito cabeça, festival de erros. Guarani perde pelo placar de 2-0 em Indaiatuba. 12 minutos do primeiro tempo, o Guarani não teve nenhuma chance, né? Não conseguiu chegar uma vez no campo de ataque contra a equipe do Primavera, né? Ali acabou, ali no primeiro minuto de jogo, conseguiu, né? Ali na primeira jogada, um cruzamento pelo lado direito, acabou conseguindo, né? Conquistando ali um cruzamento com toda facilidade. E acabou marcando o seu primeiro gol. E depois ali, mais uma vez, a equipe do Primavera, bem treinada pelo técnico Fernando Marchiori, ali rondando a área bugrina quando o Guarani não consegue sair. Uma dificuldade. E com os próprios erros ali, acabou ali dando um gol de graça, mais uma vez para o camisa número 9, Brunão. O Guarani precisa melhorar e muito. Muito, porque 13 minutos do primeiro tempo se levando 2-0, imaginem só, hein? Temos ainda mais 45 minutos e os acréscimos aí, o Gustavo Marques, para aí terminar a partida. Se o Guarani não acordar, a goleada pode ficar grande. Lá vem o Bugre outra vez, a bola ali no sistema ofensivo, ali o JP Galvão caiu, pediu penal, nada. A recuperação da equipe do Primavera, aperta a equipe do Bugre, mas a bola vem caindo lá pelo sistema defensivo, outra vez com a zaga da equipe do Guarani, trabalhando ali com o Lucas Rafael fez o toque de evolução feita, trabalha a bola no círculo central, vem descendo
favorecendo a equipe do Bravo Bugre Guerreiro com Cauã Jesus. Cauã Jesus recebeu, recolheu o círculo central, faz a inversão, trabalhando bola com o Titi. Titi ponta esquerda, fez o trabalho ali pro Vitinho. O Vitinho preparou, tentou passar, perdeu. Recuperação da equipe do Primavera, recuperação da equipe do Guarani. O jogador caído, arbitragem agora em cima, marca falta. Falta favorecendo a equipe do Paulista, falta pra cima do João Vitor, Albert. Falta em cima do João Vitor, ele tentando ali pelo lado direito sair no contra-ataque, acabou levando ali o famoso pisão, né? E ali o jogador está ali esperando o atendimento médico. Quando o árbitro Renan Pandoja de Keck chega perto ali para ver ali o que realmente aconteceu, enfim, e ali quando está ali a equipe médica da equipe do Primavera esperando o árbitro ali deixar os profissionais entrarem em campo, estranho, né? Ele tá ali mostrando a canela, mostrando ali o joelho, e o árbitro não deixa entrar a equipe para poder ali ver, avaliar os jogadores. Que estranho, né? Quando ali chega ali o Samuel, levanta o jogador, camisa número 10, o Cauã Jesus, né, levanta o jogador que vai sair fora, né, para receber o atendimento médico. E o jogador tem que sair, tá? Só que sair, o certo seria sair, né? O camisa número 5, né? O Nelson, por entretanto, foi na conversa, falta para a equipe do Primavera, Gustavo Marques. Lado direito, a cobrança ali do Primavera. Cruzamento, sobe de cabeça para afastar a zaga, a bola volta do círculo central, lançamento feito, a bola tá viva, sobe de cabeça para fazer o corte outra vez, lançamento, corta outra vez a zaga da equipe do Guarani, a bola volta reboteada, passa no primeiro, passa no segundo, caindo mesmo assim, ele evita ali a queda, faz o lançamento totalmente errado para recuperação da zaga da equipe do Primavera. Tava chegando ali o camisa 10 do Guarani, o Cauã Jesus, mas tentou fazer o toque, não consegue. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Toca a bola, vem descer o Giovani para a equipe do Guarani. Giovani preparou, fez ali o lançamento, dominando na ponta para João Vitor. João Vitor faz a revolução, dominando, carregando essa bola para o Vinícius Cauê. Vinícius Cauê dominou, preparou, soltou essa bola, vem ali na correria total. Ele preparou, fez o toque, domina aqui na ponta esquerda, vem descendo outra vez a equipe do Guarani. Passa no primeiro ali, vem Giovani. Giovani no círculo central, faz ali o toque, dominando para Vinícius Cauê. Vinícius Cauê na ponta direita, vai tentar criar a jogada, devolução feita. Outra vez lá pelo sistema defensivo, vem trabalhando, vem carregando bola, vem descendo a equipe do Guarani, outra vez ponta direita na correria total, vem descendo, tentou criar a jogada, não consegue, a bola vai saindo para fora, tem arremesso manual, agora sim, Ryuta Takahashi para cobrança, preferiu ali fazer o toque, a devolução feita para o Vinícius Cauê, círculo central, vem trabalhando bola a equipe do Guarani, solta a bola com o Titi, Titi preparou, fez a devolução, vem carregando, a devolução feita outra vez, Titi dominou com a perna direita, a devolução no círculo central, vem descendo, trabalha a bola a equipe do Bugre, aperta e não consegue, lançamento pro Ryuta Takahashi, sai ali para cortar a zaga da equipe do Primavera, bola para fora, arremesso pro Guarani. Albert, o Guarani aperta, mas não consegue, hein? O Guarani trabalha a bola, né, mas com pouca objetividade, né, roda muita bola, né, ali a equipe do Primavera, ali o sistema defensivo, né? Primeira partida acabou não levando gols, né? E agora mostra o porquê, né? A sua qualidade. E ali, né? O Guarani roda, sem efetividade. Seus jogadores falta muita movimentação. E para a equipe do Primavera, vencendo por 2-0, aí o morro fica alto, né? Fica longo para a equipe do Guarani, que precisa ter um pouco mais de qualidade, parar de tentar fazer essas inversões de um lado para o outro e começar a chegar ali na fase, fazendo as tabelas, né? Mas usando mais os lados, né? Para poder abrir, aliás, ótima zaga da equipe do Primavera, que nada mais nada menos, né? Por mais que houve a reformulação, mas foi vice-campeão da Série A2, vai disputar a Série A1 do Campeonato Paulista ano que vem. Vem trabalhando outra vez a equipe do Guarani lá pela ponta direita, 18 minutos passados deste primeiro tempo, o Guarani perde, placar de 2-0, 2 para o Primavera, 0 para a equipe do Guarani, salta a bola ali no sistema defensivo, outra vez com o goleiro Emerson Júnior ergueu a cabeça, faz o toque, tenta ali criar a jogada, erga a cabeça, círculo central, vai fazer a devolução feita, Bruno com Cauã Jesus fez um toque lindo, vem Vitinho, invadiu a grande área, vai fazer, bateu pro gol, pegou o Levi, Albert. Aí se emocionou, né? Jogadaça pelo lado esquerdo. Ali veio descendo, né? Com toda a velocidade, o camisa número 6, o Vitinho.
Ali ele tinha a oportunidade de cruzar, estava entrando o Samuel pelo outro lado, livre, leve e solto. Ele foi diminuindo as passadas, o goleiro Levi da equipe do Primavera foi se posicionando e de vez ele rolar a bola para o Samuel, não, ele quis finalizar e acabou jogando nos braços do goleirão do Primavera. Olha o Guarani de novo. Lá vai o Guarani, lançamento nas costas, tentando achar o Samuel, chega para afastar a zaga da equipe do Primavera. A bola vai saindo para fora, tem arremesso manual, o tempo passa, o Bugre vai perdendo 16-22, já emendando aí a sua análise, Albert. 19 minutos do primeiro tempo, mais uma vez, né? O Guarani conseguiu chegar a primeira vez, né? Aos 18 minutos, conquistou, né? Conseguiu chegar a primeira vez na frente do goleiro do Primavera, porém, entretanto, falta um pouco mais, né? Um pouco mais de capricho. Os jogadores do Guarani precisam ali pensar mais no coletivo, nós entendemos, né? Que por mais que alguns jogadores que aí estão podem figurar na equipe da Série C, mas o coletivo é o que conta, né? Ali pelo lado direito do campo de ataque, o Guarani é pouco, né? Não utiliza muito pelaquela faixa de campo, enquanto o Guarani vai insistindo mais pelas jogadas, né? Pelo lado esquerdo. Mais uma vez nós temos, além da Série C, então estamos vendo aqui na Copa Paulista que o Guarani, em alguns momentos, o time é meio penso, né? E acaba ali não virando o jogo, não utilizando melhor ali o campo. E tanto que 20 minutos do primeiro tempo, ali o Primavera conseguiu seus 2 gols e agora é só se segurar e o Guarani, né, precisa propor o jogo. Primavera de Indaiatuba tem 2, Guarani tem 0. Albert, e o que você achou da postura, o que você está achando, aliás, porque o jogo ainda está em andamento, da postura do Guarani? Está com postura de determinação, de garra? Olhando assim, dá para imaginar aí, dá para ter esperança de um possível empate? 20 minutos do primeiro tempo é cedo, né? O Guarani precisa primeiramente se acertar, né? Mas a equipe do Primavera é amplamente superior aí, né? Tudo começa pelo banco de reservas, né? Nós temos aí o Fernando Marchiori, né? Mas o Guarani precisa se acertar mais, né? O Guarani precisa ter um pouco mais de organização e o Guarani ali, diferentemente, né, contra a equipe de Jundiaí, o Guarani está parecendo que está com um amontoado de jogadores e não está ali tendo a famosa organização. Quando você tem jogadores como o camisa número 11, né, o João Vitor, quando você deixa ele isolado, ou até mesmo você vê ele no campo de defesa, alguma coisa errada não está certa, né? Eles são jogadores lá na frente, tem lá na frente, né, insinuante, jogador que faz o rabisco. Quando você vê ele ajudando no lateral, auxiliar de lateral, aí fica difícil. Então o jogador ele acaba perdendo muito mais a força defendendo do que atacando. E esse é o equilíbrio que a equipe do Guarani precisa achar nesse momento. O JP Galvão domina, faz o toque, abertura de bola, vem descendo, trabalhando bola na equipe do Guarani, já domina com o Titi. Titi preparou a devolução feita lá pelo sistema defensivo, trabalhando bola com o Lucas Rafael. Lucas Rafael fez o toque, domina lá com o goleiro que é o Levi. Levi não, Emerson Júnior para a equipe do Guarani. Já trabalha a bola a equipe do Guarani, círculo central. Preparou, vai tentar ali criar a jogada, devolução feita outra vez com o Titi. Titi lá pelo sistema defensivo, lado direito, vai tentar fazer a abertura, círculo central, girou o corpo, foi pra cima, cadenciou a bola, fez o toque outra vez ali pro João Vitor solta a bola aqui na ponta esquerda, dominando ali com o Vitinho, devolução, trabalha a bola ali com Vinícius Cauê fez o toque, devolução feita no círculo central, vem trabalhando bola a equipe do Guarani, vem trabalhando, solta a bola, dominando pro Cauã Jesus soltou essa bola, chegou batendo pro gol, batendo pra fora, tiro de meta, Albert. Cauã Jesus, o meia, né, o cérebro pensante da partida de hoje. A segunda conclusão da equipe do Guarani, a primeira ali foi o camisa número 6, né, que acabou o Vitinho, acabou ali chutando em cima do goleiro Levi, e agora o Cauã Jesus, né, acabou recebendo, fez um giro bonito pelo lado direito, como nós acabamos de dizer, né, o Guarani precisava, estava penso pelo lado esquerdo, agora conseguiu pelo lado direito, o Cauã Jesus bateu sobre o gol do goleiro Levi. 23 minutos do primeiro tempo, Primavera 2, Guarani 0. Primavera aí vai vencendo o placar de 2-0. E olha, o Marco Mariano manda assim, ficou provado o elenco ruim da Série C. O Regiane Exídio, vamos Guarani virar esse jogo. O Márcio Carvalho, um abraço, Albert e Gustavo. Grande Márcio Carvalho, ele que completa Dali Bugrão. Vem trabalhando outra vez a equipe do Guarani, o Ryuta Takahashi, ele passa do primeiro, ali foi empurrado, a arbitragem em cima, lado direito marca a falta, Guarani tem pressa, Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Sim!
sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária sim mais próxima de você. Lado direito, lançamento feito, chega ali para pegar o goleiro. Ele consegue ali recuperar essa bola, já faz o toque. A abertura de bola domina com Vinícius Cauê próximo do círculo central. Ele preparou, soltou essa bola, faz ali o giro, vem na correria total, tenta passar, não consegue, a bola volta ali reboteada, favorecendo a equipe do Paulista. Lançamento feito, fica tranquila pra zaga da equipe do Guarani, que tem posse de bola lá pelo sistema defensivo, lá pelo lado direito. Ele faz ali o toque, a devolução feita, vem trabalhando bola ali com o Titi. Titi preparou, passou no primeiro, vem na correria total, faz o lançamento, a bola volta ali reboteada, tenta ali criar a jogada, não consegue, volta a bola ainda pelo sistema defensivo, vem trabalhando bola ali com o goleiro da equipe do Primavera, que já faz o toque, lançamento feito, chega ali para cortar a zaga, a bola vai saindo ali para fora, não, evita a saída, posse de bola do Primavera, lançamento feito outra vez pro Brunão. Brunão já fez 2 gols, hein? Invadiu, ajeitou, que lindo toque, chegou batendo pro gol, bateu cabeça ali na zaga da equipe do Guarani. Afasta o Bugre, Albert. Mais uma vez, né? A zaga do Guarani ali acabou batendo cabeça e chegou o Michael, que jogada, né? Do camisa número 9, Bugrão, pelo lado esquerdo, né? Do campo de ataque. E ele recebeu, ele viu ali a marcação, 3 jogadores do Guarani vindo acima dele. Nada mais, nada menos que ele utilizou o que um atacante precisa ter: recurso. Acabou dando de calcanhar para o camisa número 11, Hugo, que vem de trás, porém, entretanto, em cima da hora. Acabou ali o camisa número 6, o Vitinho, travando o que seria o 3º gol da equipe do Primavera. 25 minutos do primeiro tempo, a equipe do Primavera vencendo o Guarani por 2-0, quando tem o Brunão, hein? O Brunão está sentindo o tornozelo. Ali também o Hugo, também, que teve uma chance de fazer o 3º gol, também está ali, né? Está no chão, está pedindo atendimento médico, porém, entretanto, o árbitro mandou seguir, mandou levantar, não foi nada, segue o jogo, Gustavo Marques. Você curtindo, você ligado, você conectado junto com a gente. Primavera tem 2, Guarani tem 0. Lado esquerdo, vai para a cobrança a equipe do Primavera. Já faz reversão de bola, vem caindo aqui na ponta, tentando achar alguém. A bola volta ali, outra vez invertida. Trabalhando bola a equipe do Primavera, que vai evidentemente vencendo o jogo pelo placar de 2-0. 2 para o Primavera, 0 para a equipe do Guarani. A bola vem caindo aqui no sistema defensivo. Já trabalha a bola ali o Emerson Júnior, solta a bola curtinha. Vem ali a zaga da equipe do Guarani tocando bola, tentando evidentemente criar a jogada. O tempo vai passando e você vai curtindo junto com a gente a transmissão do futebol aqui pelos canais Futebol Interior. Já trabalha, fez o toque pro Cauã Jesus. Cauã Jesus fez o giro, foi puxar, pediu falta, ganhou, Albert. Cauã Jesus tentou fazer ali, né, o Giros Flink em cima do sistema defensivo da equipe do Primavera, porém, entretanto, levou ali, né, o puxão, o agarrão, falta cobrada, falta marcada, falta cobrada, e lá vem o Primavera. Lá vem a equipe do Primavera, lá pela ponta esquerda, na correria total, vai tentar ali fazer o cruzamento, a bola tá viva, dentro da grande área, o toque de cabeça, ajeitou, vai fazer, e quase no Primavera, outra vez no rebote, ajeita, um pé de ganha, meu Deus do céu, vem o Primavera, vai fazer gol! Cleiton, gol do Primavera! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 27 minutos, como bate cabeça a zaga da equipe do Guarani, né? O Primavera tentou por 3 vezes. Por 3 vezes dentro da grande área, a bola entrou e ali fica brava ali a zaga da equipe do Guarani. Ali outra vez erro e gol do Primavera, é o 3º. Cleiton, Albert. Jogada pelo lado esquerdo, né? Mais uma vez, né? E ele está sempre envolvido nessa, né? O Brunão, camisa número 9. Após a tabela pelo lado esquerdo, o cruzamento. Procurando ele, o artilheiro, por enquanto, da partida. O Brunão, ele tentou a primeira vez de cabeça, a bola explodiu na zaga. Voltou para ele ali, né, perto da linha de fundo.
dentro da grande área pelo lado direito. Aí ele não foi fominha, né? Levantou a cabeça, viu a movimentação do camisa número 7, o Cleiton, que vinha de trás. Ele só apenas rolou e ali apareceu ele, né? O Cleiton com a perna direita, bateu firme, bateu forte, bateu no canto baixo, bateu cruzado no canto baixo direito do goleirão Emerson Júnior, que até pulou, mas nada pôde fazer. 28 minutos do primeiro tempo, Primavera 3, Guarani 0. Você ligado, você conectado junto com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Derrota parcial do Guarani, 3 pro Primavera, 0 pro Guarani. Do jeito que tá, Albert, dá pra esperar uma goleada? É o que nós estávamos falando, né, no começo da partida, né? 2-0 ainda, né? Havia 10 minutos do primeiro tempo, 2-0 para a equipe do Primavera, e seria normal o Guarani ter que sair para o jogo para poder, né, diminuir o marcador. Dito isso, a equipe do Primavera, né, mais experiente no caso nessa partida, ali usando e abusando, né, utilizando os erros defensivos da equipe do Guarani, e o Guarani vai sendo derrotada e tem que tomar cuidado mesmo, hein? Acaba 3, vira 6, esse é o problema, né? 29 minutos do primeiro tempo, Primavera 3, Guarani 0. Tenta ali o Guarani, lançamento afasta a equipe do Primavera, bola volta outra vez reboteada, trabalhando com a equipe de casa, o Primavera que vence pelo placar de 3-0, 2 gols de Brunão e 1 de Cleito, vão dando a vitória para a equipe do Primavera pelo placar de 3-0. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Copa Paulista, segunda rodada, estádio Ítalo Mário Limonge, em Indaiatuba. 30:15 passados, é primeiro tempo. O Primavera tem 3, 2 de Brunão, 1 de Cleiton. O Guarani tem 0. Segunda rodada da Copa Paulista, o 15 de Piracicaba venceu dentro de casa o Rio Branco ontem pelo placar de 3-1. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Gustavo Marques. Lá vem o Primavera, invadiu uma grande área, vai fazer, ajeitou, demorou pra bater. Tira, afasta a zaga da equipe do Guarani. Que coisa, hein, Albert? Vem o Primavera, vem como quer, né? Ali vai costurando, camisa número 6, aí, lá vem o Primavera. Ainda, opa, foi falta, hein? Mas nada foi marcado, segue o jogo, agora foi, né? Não é possível. Falta para a equipe do Primavera, né? O camisa número 6. O João Vitor veio costurando, né? O João Vitor deles veio costurando lá de trás. Ali os jogadores do Guarani, não sei o que está acontecendo com o sistema defensivo do Guarani. O Marcelo Cordeiro terá que fazer algumas mudanças. Uma delas ali é reforçar o sistema defensivo, né? O Lucas Rafael e o Titi estão sofrendo muito. Precisa mudar a formação, colocar mais um jogador ali para poder fazer, né? Ali, né, poder reforçar o sistema defensivo, né? Tirar um jogador do meio, sei lá o que ele vai fazer, mas se deixar aí a sacolada vai vir grande, viu, Gustavo Marques? Que coisa, quase 32 minutos, tem falta para a equipe do Primavera bater lá pela ponta esquerda, vai chover a bola na área da equipe do Guarani, o Bugre que perde o jogo, placar de 3-0, minha nossa, hein? É jogada ensaiada, domina com o Paulinho, perna direita, faz ali inversão, apenas observa ali o Ryuta Takahashi, ganha ali o arremesso anual, ponta direita, favorecendo a equipe do Guarani. Mais uma vez a análise do jogo, Albert Cavalcante, 32, a sua análise, o Primavera merece a vitória até aqui? 32 minutos, né, 3 gols, obviamente, né, com tudo que veio apresentado, né, equipe do Primavera, 3-0 tá de graça, né, o Guarani aí sofre, né, o Guarani vem sofrendo com os próprios erros, o Guarani vem com um sistema, né, de jogo espelhado com os times, com o time principal da Série C. Eu não sei se isso é proposital, mas nós sabíamos que a equipe do Primavera tem mais qualidade e o Guarani vem sofrendo aí com o sistema defensivo. Todas as jogadas do Primavera, o Primavera quando chega com muito, mas com muito perigo. O Guarani só teve 2, né? Chegou somente 2 vezes e acabou ali desperdiçando suas oportunidades. Vai ali para outra vez o Guarani, para cima do Primavera que vai vencendo o jogo pelo placar de 3-0. Olha lá, posse de bola outra vez da equipe do Primavera. Como está difícil, hein? Como é dificultoso aí para o Guarani criar uma jogada, evidentemente. Quantas vezes, Albert Cavalcante, o Guarani chegou aí junto com o goleiro Levi? Poucas vezes. 2 vezes.
2 vezes. Foi o chute do Vitinho e depois a chute do Cauã. O Vitinho, o goleiro, pegou e outro Cauã, né? Acabou batendo por cima. E aí dá pra gente concordar com o comentário do nosso amigo, né? Que ficou provado que, evidentemente, esse elenco para jogar aí a Série C dificilmente conquistaria alguma coisa e certamente seria rebaixado, né, Albert? Ali existe a mescla, né, dos jogadores até mesmo para dar rodagem, né? Pode ser até mesmo também que a motivação seja diferente, né? Alguns têm a motivação, estamos jogando na Copa Paulista, enfim, não temos a mesma motivação de jogar a Série C, mas é como aquela, né, em respeito ao torcedor, né? E outra, não tem como, né? Ali o que os jogadores ali foram contratados, são jogadores, são profissionais, estão usando o manto do Guarani Futebol Clube. Então, no mínimo, nós podemos exigir respeito, né? E nós estamos vendo, apesar do placar, né? Ali eles não estão fazendo o corpo mole. É a falta de qualidade mesmo, né? Não adianta, né? Quando você traz jogadores, né, de qualidade duvidosa, disso aí para pior, Gustavo Marques. Olha o João Vitor e ali a posse de bola para a equipe do Guarani após uma falta. João Vitor já cobrou. A devolução feita, minha Nossa Senhora, vem descendo ali outra vez com o Lucas Rafael. Lucas Rafael salta essa bola, domina ali para JP Galvão. Lançamento feito, vem o Riuto, ataca raste, passa do primeiro na correria total. Lançamento feito na ponta, o Riucha passou. É para ele, Riucha, ataca raste lá pela ponta direita, pedalou, ergueu a cabeça, foi para cima. Cruzamento, afasta a zaga da equipe do Primavera. A bola vai saindo para fora, tem arremesso manual pro Bugre. O Bugre pede, você viu o toque eletrônico de Felipe Marques. 35 minutos passados deste primeiro tempo. O Bugre perde pelo placar de 3-0. Posse de bola do Guarani. Arremesso manual já cobrado. Olha o Hilton, ataca raste. Fez a devolução. Vai ter cruzamento na grande área. Preferiu vir tocando bola a equipe do Guarani. Volta lá pelo sistema defensivo. Volta agora para o sistema ofensivo. Cruzamento na grande área. Toque de cabeça de Samuel. Passa por todo mundo. E vai embora, tem arremesso manual, lado direito, complicado, Albert. O Guarani vai tentando, né, a forceps, né, chegar no campo de ataque, cruzamento pelo lado direito, e ali estava o Samuel, que ficou cravado, e quem subiu de cabeça, Gustavo Marques, amigo, sua camisa número 11, o João Vitor, que além de cabecear torto, a bola acabou ganhando o Guarani no campo de ataque, acabou perdendo agora a bola no campo de ataque. O João Vitor, ele errou o cabeceio, a bola passou por toda a extensão da grande área, ele saiu correndo para tentar ali, né, recuperar a bola, quando ele ergueu os braços, pedindo ali para a equipe do Guarani ter um pouco mais de volúpia, um pouco mais de vontade. O João Vitor vinha andando no lance, ou seja, apesar que está muito calor, enfim, né, tem que honrar o manto, e o Guarani vai sendo derrotado por 3-0. Você ligado, você conectado junto com a gente aqui pelos canais Futebol Interior. Nós vestimos a camisa, aliás, faz tempo que nós não vestimos a camisa, né? Nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Trabalha a bola outra vez, o Rio ataca raste lá pela ponta direita, ergueu a cabeça, cruzamento na grande área, passa por todo mundo e vai embora. Passa por todo mundo e vai embora o Bugre. Vai perdendo o jogo, placar de 3-0, Cavalcante. Mais uma vez, né, o Ryuta chegando pelo lado direito, segunda chegada do japonês, né, do Guarani, 37 minutos do primeiro tempo, a segunda chegada, o primeiro cruzamento foi nota 6, esse agora, né, da direita para a esquerda, foi nota 0, tiro de meta para a equipe do Primavera, que vai vencer o Guarani por 3-0. 3 para o Primavera, 0 para a equipe do Guarani. Que coisa, Bugre. Agora dá pra ver ali a torcida da Guerreiros, da Tribo. Tem a jovem também que saiu de Campinas para prestigiar e empurrar a equipe do Guarani, que vai perdendo pelo placar de 3-0. Acho que é um placar que ninguém esperava, né, Albert? Pelo que foi apresentado na primeira partida, né, o Guarani acabou apresentando, né, um bom primeiro tempo, né, contra a equipe do Paulista de Jundiaí. Mas ali no segundo tempo acabou apresentando vários erros, né? E agora inverteu-se, né? O Guarani nesse primeiro tempo aí parecia o segundo tempo, né? Na equipe do Guarani Estádio Brinco de Ouro Princesa. Só que a equipe do Fernando Marchiori, né? O fantasma tricolor. O Fernando Marchiori, que é o melhor, né? Foi eleito o melhor técnico da Série A2. Conseguiu acesso inédito para a equipe do Primavera. Em 98 anos, a equipe do Primavera nunca
né, tinha disputado a Série A1 do Campeonato Paulista, vai dominando o Guarani que vai repetindo os velhos erros, né, de Série C, enfim, né, e só também uma informação, Gustavo Marques, quando o Guarani vai tocando bola, não vai dar nada, mas vamos aguardar ali pelo lado esquerdo. Lá vem o Bugre, cruzamento na grande área, afasta ali a zaga, volta outra vez ali a equipe do Guarani, tenta ali criar a jogada, Vinícius Cauê, ele solta a bola para João Vitor pedalou, foi para cima, ergueu a cabeça, olha, devolução outra vez na ponta, trabalha a bola a equipe do Guarani, que vai perdendo pelo placar de 3-0, passa ali, puxa essa bola para trás, faz o corte, tenta ali a devolução, vem caindo na ponta outra vez, trabalha a bola o Titi, lançamento feito, a devolução passou, fez o toque, a bola vai se perdendo em arremesso, Gustavo, manual, diga. Eu ia passar a informação, né, como eu disse pra você que não ia dar nada, né, esses toques de bola do Guarani, né, não servem de nada, né, tem a ver a triangulação, mas com velocidade, e não esses toquinhos assim que o time Primavera tá vencendo por 3-0, tranquilo. Pode tocar a bola à vontade no sistema ali na intermediária, que a equipe do Primavera está prontinho para dar o bote, né? Mas na equipe principal, né? Olha lá vem o Primavera. Lá vem o Primavera, conseguiu roubar essa bola outra vez. Vem Brunão, o jogador do Guarani está caído e ali o árbitro em cima marca falta para a equipe do Bugre, Albert. Exatamente, camisa número 10, né? O Pedro Arthur acabou acertando o jogador do Guarani, que está ali, né? Rolando, se contorcendo de dor, o camisa número 3, o Lucas Rafael. Porém, entretanto, pedindo cartão, mas não adianta de nada, só marcou mesmo a falta. E só a informação, né? O atacante, a passagem do atacante Cristiano foi encerrada pelo Guarani após 5 jogos. O jogador terminou o empréstimo após ser cedido pelo São José para reforçar o Porto Vitória. Cristiano era visto como um reserva no elenco do Guarani na Série C, e onde não conseguiu nenhum gol e nenhuma assistência em 5 jogos e seria aproveitado na Copa Paulista. No Porto Vitória vai disputar a Série D com o time capixaba, ou seja, né, ali ele iria para disputar a Copa Paulista, acabou ali seu empresário acertando com o time de Série D, Gustavo Marques. Que coisa, olha o Titi, solta a bola ali pro goleiro da equipe do Guarani, que já faz o lançamento lá pro campo ofensivo. Você viu o toque de Felipe Marques, toque de 40 minutos passados deste primeiro tempo. 3 pro Primavera, 0 para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Primavera tem 3 do placar, 0 para o Guarani. A última análise do Albert Cavalcante nesse primeiro tempo, toque de 40 minutos. E aí, Albert? Só tem uma equipe jogando, né? A equipe do Primavera, o Guarani que não teve opa, falta, hein? Isso aí é para amarelo, hein? Falta, um carrinho perigoso em cima do camisa número 11 pelo lado esquerdo, o João Vitor. Ali o camisa número 4, ali o Barreto, né? Veio no carrinho, levou o drible, é verdade, mas no carrinho acabou acertando ali o camisa número 11, João Vitor, que está caído fora do gramado e receber atendimento médico e não irá atrapalhar a partida. Ele deveria ter caído dentro do gramado para ser ali, né? Para poder ter ali o atendimento, mas ele caiu fora do gramado. Vamos ver se vai sem atendimento, obviamente, senão iria perder esse lance. Falta perigosa, o Guarani que, né, foi um mero espectador, enquanto a equipe do Primavera, tiveram 5 oportunidades, vai? A equipe do Primavera, das 5 às 3, acabou ali balançando a rede. 41 minutos do primeiro tempo, falta perigosa para a equipe do Guarani pelo lado esquerdo. Vem ele na bola, Giovanni, o Giva, o camisa número 5. Vai ali para a cobrança o Giva. Camisa número 5 da equipe do Guarani vai para a cobrança ali de falta lá pelo lado esquerdo. Vai chover, bola na área, cruzamento. Sai nela de soco para tirar a zaga da equipe do Primavera. A bola vai saindo para fora, tem arremesso no lado direito, favorecendo a equipe do Guarani, que já tem pressa, já faz o toque, devolução feita. Vem trabalhando, vai tentar ali fazer o giro. Conseguiu o toque feito, domina com a perna direita. Círculo central, vem trabalhando, olha, vê quem joga, solta essa bola dominando. Ainda pelo sistema defensivo, domina com o Titi. Titi faz a abertura para Vitinho. Vitinho, devolução feita, vem tocando bola a equipe do Guarani. O tempo vai passando. O Guarani vai perdendo 42 e 50 passados desse primeiro tempo. Lançamento feito, apenas observa. Vai de peito nela para fazer o corte a zaga da equipe do Primavera, que já faz o lançamento lá para o campo ofensivo. O jogador do Guarani, jogador do Primavera caído. E a arbitragem está marcando o que, Albert? Nada? Marcando nada, né? Um entreveiro entre JP Galvão e o camisa número 7.
né, o Cleiton ali no lado esquerdo. Ali foi um choque, né, de trabalho, quando o JP Galvão pediu, né, falta, pediu cartão e o juizão mandou seguir. 43 minutos do primeiro tempo, Primavera 3, Guarani 0. Você ligado, você conectado junto com a gente, agradecendo, é claro, o carinho da audiência de todos vocês que estão ligados e conectados. Lá vai ali o goleiro da equipe do Guarani com a posse de bola, devolução feita, vem trabalhando, faz o lançamento lá para o campo ofensivo, vê se acha alguém, a bola volta ali reboteada, chega para cortar ali a zaga da equipe do Bugre, faz o giro, tenta ali outra vez devolução, não consegue, a bola vai saindo para fora, arremesso manual favorecendo a equipe do Guarani, que perde pelo placar de 3-0. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Posse de bola para o Primavera, meia-lua lá pelo sistema defensivo, o goleiro Levi manda o lançamento lá pra frente, recupera ali a zaga da equipe do Guarani, olha o JP Galvão, ponta direita, ele dominou, solta essa bola pro Rio, ataca a raça pra JP Galvão, cruzamento na grande área, o desfio, a bola vai saindo pra fora, é o escanteio pro Guarani, Albert. Primeiro escanteio da partida, né, JP Galvão ali fazendo a ultrapassagem pelo lado direito, ali estava ele, né, o Ryuta Takahashi. Quando chegou ali o JP Galvão, a primeira chegada dele pelo lado direito, a bola explodiu na zaga do Primavera, escanteio. Cruzamento fechado. Outro desvio, outro escanteio, outra vez lado direito, Albert. Segundo escanteio, camisa número 10, Cauã Jesus na bola, Gustavo Marquinhos. Cauã Jesus na bola para a cobrança do segundo escanteio do jogo. Vai ali para a cobrança dentro da grande área a equipe do Bugre. O Bugre necessita pelo menos um golzinho para voltar para o segundo tempo com 2 gols a menos no jogo. Sobe de cabeça, parecia o mesmo cruzamento. Corta de cabeça, a bola vai saindo para fora, tem a placa ali, Albert. Tá difícil ali, eu não consegui ver ali a placa, parecia ser 2 minutos, mas vamos aguardar, né, Gustavo Marques, acabou virando para mais 2 minutos, isso mesmo, então até os 47 minutos. Vamos até os 47, justo? Justo, né, o que foi apresentado ali foi um banho de bola aqui para o Primavera, não teve muita paralisação. Trabalha a bola, vem descendo a equipe do Guarani outra vez, vai tentar ali criar a jogada, passa no primeiro jogador, tá caído, marca a falta pro Primavera outra vez, falta pro Primavera, Canais Futebol Interior aqui, nós inspiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Falta ali, parece ser outra falta, agora um pouco mais avançado. Próximo da grande área, falta para a equipe do Primavera, é isso, Albert? Falta para a equipe do Primavera, sem critério a arbitragem, lá no campo de ataque, o Guarani com Giva acabou ali pedindo a falta e deu falta para a equipe do Primavera. Aí no campo de defesa, ali o camisa número 6, né, o João Vitor, ele foi tentar passar pelo Giva, o Giva que levou a falta lá não foi marcada, acabou dando um trombão. E ali o árbitro acabou marcando falta, o Giva ficou louco da vida, mas não tem nada com isso, né? A equipe do Primavera, falta pelo lado esquerdo, falta cobrada. Já cobrado na trave! Uma bomba, a bola explodiu na trave do goleiro Emerson Júnior Cavalcante. É uma bomba, né? Uma bomba do camisa número meia dúzia, né? Uma falta cobrada, cheia de veneno pelo lado esquerdo. A bola explodiu no travessão do goleirão Emerson Júnior, que até pulou, mas nada pode fazer. Se não tivesse a trave, Gustavo Marques e amigos, seria o 4º gol da equipe do Primavera. Final de primeiro tempo, Primavera vai vencendo o Guarani por 3-0. Fim de primeiro tempo, vitória parcial para a equipe do Primavera. Venceu aí o primeiro tempo pelo placar de 3-0. O Guarani agora que vai ter que voltar para o segundo tempo para buscar 3 gols para pelo menos empatar o jogo. Daqui a pouquinho estaremos de volta para abordar o que foi desse primeiro tempo de 3, Primavera 0 para o Guarani. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui,
cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do futebol interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor, através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Gustavo Marques. Estamos de volta aqui junto com vocês pelos canais Futebol Interior. O Guarani vai perdendo pelo placar de 3-0. A vitória parcial para a equipe do Primavera, que joga dentro de casa. Na verdade, foi aí um verdadeiro passeio da equipe do Primavera na equipe do Guarani nesse primeiro tempo. Albert Cavalcante, o que faltou no Guarani que sobrou para a equipe do Primavera, que conseguiu aí um resultado, né? Um placar aí, evidentemente, muito diferente aí do que esperávamos. 3 gols de diferença vencendo a equipe do Guarani. Desde o começo da partida, né? A Primavera mostrou mais organização. Enquanto a equipe do Guarani sofreu, né? Batendo muita cabeça e acabou ali logo no primeiro minuto levando o primeiro gol. E depois aos 2 minutos, né? Acabou levando o primeiro gol. Depois aos 12 minutos, mais uma vez um erro no sistema defensivo. Muito, né? Se coloca ali os erros individuais da equipe do Guarani. E o Guarani vai perdendo, né? Ainda, né? O terceiro gol aos 28 minutos. Acabou levando o terceiro gol e ali decretou, né, o fim do primeiro tempo, onde o Guarani sofreu, né, vem sofrendo a sua derrota parcial. O Guarani que teve, após os 30 minutos, teve algumas chances, mas assim, chances esporádicas, a fórceps, né, e enquanto a equipe do Primavera, né, ali acabou fazendo o primeiro gol logo aos 2 minutos, depois aos 12 o segundo, e acabou ali esperando a equipe do Guarani. E o Guarani, né, errando, né? Errando assim de forma grotesca.
né? Tanto que o segundo gol foi uma cobrança lateral, né? O Vitinho acabou cobrando para o camisa número 6, acabou cobrando para o Titi, né? O Titi que chegou, o camisa número 8, o Paulinho, forçou em cima do Titi e o Titi acabou espanando o taco. E ali, mais uma vez, o Brunão acabou fazendo o gol. E dito isso, o Guarani ali foi o segundo escanteio na partida, então, né? Gustavo Marques Amigos, eu não sei se isso é ainda da jogada, mas houve já outro escanteio, então não foi o primeiro da partida, aquele primeiro escanteio foi o terceiro. E o Guarani vai tentando, né? Mas vamos dizer que no futebol tudo se pode, né, acontecer. Mas pelo que o Guarani vem apresentando nesse primeiro tempo, a vaca deitou, né? Vamos para a próxima, que aí agora segurar para não tomar mais 3 gols, Gustavo Marques. Tá bom, esse é Albert Cavalcante com seu comentário, trazendo evidentemente toda a sua experiência pro futebol. E o Guarani vai perdendo pelo placar de 3-0. Alguns comentários aqui dizem, por exemplo, que esse elenco aí do Guarani tá mais do que provado, né? Que não aguentaria disputar um campeonato brasileiro Série C. Já está evidentemente, não está conseguindo vencer a equipe do Primavera jogando a Copa Paulista. Ô Albert, você durante o jogo, em um dos seus comentários, utilizou a seguinte frase, né? Talvez por não ser um campeonato tão expressivo de expressão, talvez alguns jogadores não tenham a mesma vontade do que evidentemente disputar uma Série C. Pode ser esse o problema da equipe do Guarani nessa derrota? É, uma fonte da minha cabeça, né? Seria um achismo meu, né? Só dei o exemplo. Então, exatamente, seria um achismo meu. Assim como o Cristiano, né? Que seria, né, jogaria jogaria a Copa Paulista, ele acabou acertando para jogar uma Série D. Mas eu acredito, Gustavo, que é assim, né? A Copa Paulista serve mesmo para dar minutagem, né? Mesmo para recuperar alguns jogadores. Só lembrando que o Samuel estava fora de forma, ainda a gente vê que há o sofrimento, e ele acabou ali fazendo os 2 gols. O João Vitor, que veio da equipe do RB Bragantino, ele que, né, contra a equipe do Velo Clube no Campeonato Paulista, acabou entregando a paçoca, onde o Guarani estava vencendo por 1-0 até os 44 minutos do segundo tempo. Ele acabou errando e ali muitos, né, acharam que ele sairia fora, enfim, né, por conta de ser um jovem. O Guarani acabou apostando, acabou comprando o passe dele e ele acabou perdendo o espaço, né, com o técnico Marcelo Fernandes. Aí aparece ser um dos jogadores mais lúcidos do Guarani nessa série, né, nessa Copa Paulista. Mas acredito que, obviamente, né, Gustavo Marques, todos aí gostariam de estar aí né, disputando a Série C. Por exemplo, o JP Galvão, jogador, né, mais qualificado, mas está para ajudar o Guarani, que o Guarani tem o objetivo. Mas na verdade, se nós, né, batermos nessa tecla em que os jogadores não querem, né, disputar a Copa Paulista, estaremos aí desmerecendo primeiramente a instituição Guarani Futebol Clube e também o adversário. Acredito que o Marchiori, né, o técnico Fernando Marchiori, ele que nas suas andanças no futebol, eu tive até o prazer de entrevistar ele no final da A2, ele tem 7 acessos e 12 títulos, né? Acredito que seria até mesmo desmerecer até mesmo o adversário, que seria o Primavera. Vamos dizer assim que o Primavera se preparou melhor para o jogo e o Guarani ali achou que o mesmo, né, o técnico Marcelo Cordeiro achou que o mesmo remédio serviria para outras dores. E aí foi demonstrado que não é bem assim. Eu acredito que o Guarani veio muito aberto, com o peito aberto, com uma equipe bem treinada do técnico Fernando Marchiori. Acredito que o técnico Marcelo Cordeiro irá fazer mudanças no segundo tempo, principalmente no sistema defensivo, onde ele está jogando com o Lucas Rafael, o Titi e o Vitinho e o JP Galvão. Acredito que ele irá colocar e arrancar mais um atacante ali, ou tirar o Ryuta Takahashi e colocar um volante, até mesmo um zagueiro, para poder ali fazer ali, deixar ali, né, o sistema defensivo um pouco mais sólido, porque 3 termina, 3 vira, possivelmente pode ser 6, acaba, né? Aí fica difícil. Tá certo, esse Albert Cavalcante com seu comentário. Vamos, Guarani, vamos, Guarani. O Valdemir Pereira pergunta assim, Albert, a defesa do Guarani foi para assistir o jogo? Pelo início, né? Pelo início parece que sim, né? Mas nós não podemos aí, né, desmerecer o adversário, que quando teve a chance acabou fazendo. E obviamente vamos colocar aí, né, que também na conta do Titi, que acabou errando ali no segundo gol. E no terceiro, o primeiro gol e o segundo gol foi no coletivo,
E o primeiro gol, o terceiro gol foi o coletivo, o sistema defensivo. Aí você tem JP Galvão, você tem o Lucas Rafael, você tem o Vitinho. E já o primeiro e o terceiro, já o segundo, para mim foi falha totalmente do Titi quando ele recebeu a bola, né? Lateral cobrada nos pés, de vez ele quebrar para frente, ele acabou esperando a marcação do camisa número 8, o Paulinho, que deu o bote e acabou sobrando livre, leve e solto para o Brunão. Dito isso, o Guarani precisa reforçar o sistema defensivo, senão 3 virou. Pode terminar, né, virado aí, terminando, né, a partida com 6. Tá certo, Copa Paulista, você ligado, você conectado junto com a gente. Ô Felipe, mais um rápido intervalo e voltamos em seguida, em definitivo, para a transmissão do segundo tempo. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do futebol interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Gustavo Marques. Tá bom. Tô de volta. Estamos de volta. Estamos de volta. Gustavo Marques também voltou, mas acabou engasgando. Mas vamos lá, né? Copa Paulista, segunda rodada. O Guarani vai sendo derrotado pela equipe do Primavera por 3-0. Primeiro tempo de se esquecer, hein?
Exatamente, primeiro tempo o Guarani foi amplamente dominado desde o primeiro minuto, 2 minutos do primeiro tempo, o Guarani acabou levando seu primeiro gol, depois aos 12 e depois aos 36 minutos acabou levando o terceiro gol, quando há mudanças na equipe do Guarani, quando nós iremos agora, né, passar o comando do segundo tempo para ele, o nosso narrador, Gustavo Marques. Obrigado! Boa tarde para vocês, vamos juntos nesse segundo tempo, apita o árbitro! Tô chegando, vamos agitar, Gustavo Marques, é a voz dele. 3 pro Primavera, 0 pra equipe do Guarani. O Bugre vai perdendo o jogo. Ô Albert, o que o Guarani precisa fazer para poder empatar e virar o jogo? Bom, vamos lá, né? Primeiramente, o Guarani fez mudanças, vamos passar as mudanças da equipe do Guarani. Foi embora o camisa número 10, o Cauã Jesus, o camisa número 10, entrou o 16, o Vinícius Iude, né? Um meia por um volante. E o Giovani, né, o camisa número 5, foi embora, entrou 19, o Pablo Baianinho, ou seja, né, mudou-se ali volante por volante, meia por meia, então não houve muita mudança, só mudanças nominais e não mudanças de posição. Foi embora o Giovani, camisa número 5, e entrou o 19, o Pablo Baianinho, e o Caio Jesus, o camisa número 10, entrou o 16, o Vinícius Iude. Já na equipe do Primavera, foi embora o camisa número 4, Barreto, e entrou camisa número 13, Gabriel Tobias. Então Barreto, amarelado, camisa número 4 do Primavera, foi embora, entrou camisa número 13, Tobias. O Guarani precisa, né, Gustavo Marques, de organização e também um pouco mais, né, saber mais agredir a equipe do Primavera. E principalmente, né, ali trabalhar a bola, saber trabalhar a bola e ter a famosa paciência, parcimônia para poder chegar ali ao gol do goleiro Levi, que não fez nenhuma defesa difícil. Primavera tem 3 do placar, 0 para a equipe do Guarani. Cruzamento chega para afastar a zaga da equipe do Bugre. A bola vai para fora. Tem ali, evidentemente, o primeiro arremesso manual deste segundo tempo. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Cruzamento, escanteio vai ser cobrado para a equipe do Guarani. Cruzamento chega para afastar a bola, volta, reboteira, tira, afasta de qualquer maneira. Volta a bola, reboteado outra vez para a equipe do Guarani. Vem tocando, passa no primeiro, conseguiu fazer o giro ali a zaga da equipe do Guarani, que já vem trabalhando bola ali pro Ryuta Takahashi. A devolução feita, cruzamento na grande, ela pintou o primeiro gol do Guarani. Espalma, Levi. E no rebote, o cruzamento, bola tá viva, saiu, foi para fora. Tiro de meta para a equipe do Primavera, primeira chegada do Guarani, a cabeçada queima roupa, a defesa de Levi, Albert. Jogadaça, né, pelo lado direito, JP Galvão, é isso mesmo, tem que fazer a tabela, tem que agredir o adversário. O cruzamento, JP Galvão, ele fez ali o cruzamento como manda o manual. Perto ali da linha de fundo, ergueu a cabeça e levantou na segunda trave. Ali estava ele, o lateral esquerdo, camisa número 6, o Vitinho, que cabeceou certinho, manual de cabeceio. Olhos abertos e cabeceou pro chão, a bola quicou. E ali o goleiro Levi fez uma bela defesa. Que defesa do goleirão Levi. 47 minutos, né, do segundo tempo, que também conhecido como 3 minutos do segundo tempo. Gustavo Marques, o Primavera vai vencer o Guarani por 3-0. Você ligado, você conectado junto com a gente. Vem tocando bola o Ryuta Takahashi. Ele faz a devolução, faz o giro, o jogador tá caído. Ali a marcação de falta favorecendo a equipe do Guarani. O tempo vai passando e você vai curtindo junto com a gente. Aqui a transmissão dos canais Futebol Interior. O Primavera vence, placar de 3. O Guarani tem 0, Albert Cavalcante. Que coisa, hein? Que coisa! É o bravo Bugre Guerreiro na Copa Paulista, decepcionando o seu torcedor que saiu aí de Campinas a Indaiatuba, hein, Albert? O Guarani vai sendo derrotado, né? 2 jogos, a primeira derrota, né? A sua, agora fora de casa. A próxima partida do Guarani pela Copa Paulista será contra o 15 de Piracicaba, no dia 30, né, desse mês. Mas antes, nada mais nada menos que tem o que interessa, né? Que é o CSA
pela Série C do Campeonato Brasileiro da Série C. E quando vem, ó, mais uma vez, ó, bateu a Lá cabeça. vem a equipe do Primavera, saiu o goleiro, vai fazer pra fora. Perde o gol, hein, Albert? É, o camisa número 11, Hugo, olha só. Né, ali acabou ali trombando ali o Ryuta Takahashi, acabou trombando com o Vinícius Cauê. A bola sobrou para ele, pro Hugo, que veio na velocidade, deu a meia-lua em cima do zagueirão Lucas Rafael, acabou saindo do goleiro Emerson Júnior, mas quando bateu pela rede, pelo lado de fora. Quase o quarto gol do Primavera, que o Primavera, quando chega ao campo de ataque, ali chega sem, né, ali tranquilo, sem força nenhuma, enquanto o Guarani, quando chega no campo de ataque, é a força, hein? Que força o Guarani faz para chegar no campo de ataque. Isso aí, você ligado, você conectado junto com a gente. Obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês ligados e conectados. Vem descendo a equipe do Primavera lá pela ponta esquerda, aliás, do Guarani. Domina o Bugre, invadiu a grande área, vai tentando ali fazer o gol. O Pablo Baianinho para a defesa do goleiro, Albert. É, jogada pelo lado esquerdo, Pablo Baianinho recebe em profundidade. A jogada que ele conhece muito bem. Ele vai para cima, né, do adversário. Ali pelo lado esquerdo, o João Vitor achou ele, tentou fazer o cruzamento, ali estava o Samuel esperando, se a bola passa, era gol na certa, porém, entretanto, o goleirão mais uma vez interviu. 5 minutos do segundo tempo, Primavera 3, Guarani 0, olha a falta. E vem de novo a equipe do Primavera, invadindo a grande área, o Pedro Arthur, linha de fundo, 3 jogadores para cima dele, Ryuta Takahashi apenas observa. Como é bom, né? Até imagina a expectativa do torcedor, Albert Cavalcante, de ver ali o Ryuta Takahashi pegar na bola, é a mesma intensidade do narrador, hein? Vem descendo outra vez a equipe do Guarani, o João Vitor chegou batendo pro gol! Passa lambendo o poste à direita! Quase o gol do Bugre, Albert! 6 minutos do segundo tempo, o Guarani, nesses 6 minutos do segundo tempo, fez mais que toda a partida. Já teve a primeira chance, depois do cruzamento do JP Galvão, camisa número 6, o Vitinho cabeceou, o goleirão fez a defesa. Agora jogada pelo lado esquerdo, ali apareceu ele, o camisa número 11, João Vitor. Ele veio na velocidade, penteou a bola com a perna direita e bateu com a perna esquerda, tirando do goleirão Levi, que até pulou, mas nada pôde fazer. A bola caprichosamente lambeu o pé da trave esquerda do goleirão do Primavera. 7 minutos do segundo tempo. O Guarani quase diminui o marcador. Gustavo Marques. E esse Albert Cavalcante trazendo aí, evidentemente, o seu comentário e também a sua reportagem, merecendo a equipe do Guarani outra vez lá pelo sistema defensivo, tenta o lançamento para o jogador da equipe do Guarani, que é o Samuel. Chega a equipe do Primavera para recuperar, mas o Bugre ganha um arremesso manual, favorecendo o Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. O tempo vai passando e você vai curtindo junto com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Essa derrota parcial do Guarani. O Bugre tem 3 do placar, 0 tem o Guarani. 7 minutos e meio passado o segundo tempo. Primavera tem 3, Guarani tem 0. Você ligado aqui junto com a gente, aqui pelos canais Futebol Interior e também pela Valinhos FM. Lançamento feito, vem descendo a equipe do Primavera, posição não, irregular. Subiu a bandeira, não tá valendo mais nada, era o outro ataque do Primavera, Albert. O ataque pelo lado esquerdo, o Hugo, né? O Hugo aproveita, né? Que agora o JP Galvão acabou, né, descendo mais, né? Porque o Ryuta no primeiro tempo, junto com o JP Galvão estava mais no sistema defensivo, formando uma linha de 3 zagueiros. A partir do momento em que o Primavera fez o terceiro gol, né, obviamente voltando para o segundo tempo, o Guarani acabou liberando mais o camisa número 2, JP Galvão, para descer. Porém, entretanto, precisa haver ali uma conectividade entre os volantes do Guarani com os seus laterais, porque normalmente quando o lateral desce, né, você tem que ter a sobra, né, no caso o zagueiro. Ou o Guarani usa o JP Galvão como ala, ou quando o JP Galvão descer, ele tem que ter ali jogador ali que possa fazer a boa, cobrir o Guarani. Lá vem a equipe do Guarani, chegou batendo pro gol, o Pablo Baianinho pra defesa do goleiro Levi.
Faz ali a defesa, mandando um abraço para Daiane França. Alô, Daiane França. Quase o primeiro gol do Guarani. Como o Pablo Baianinho deu movimentação pro Guarani, hein, Albert? O Pablo Baianinho, ele joga pelo lado esquerdo, joga pelo lado direito. E o Guarani, pela primeira vez, né, na partida, chegou com 5 jogadores no campo de ataque. Pelo lado direito estava ele, né, o japonesinho, o Ryuta, e o Samuel acabou saindo, né, da sua posição inicial, que é ser o centroavante, ele acabou vindo pelo lado. E nisso acabou abrindo a zaga do Primavera. E o Pablo Baianinho, muito inteligente, acabou se filtrando entre os zagueiros da equipe do Primavera. E é isso que o Guarani precisa mesmo, né, fazer ali a movimentação do seu sistema ofensivo e a equipe do Primavera ali, né, confundir a defesa da equipe do Primavera ao Guarani. Vem o Guarani dominando, chegou invadindo, batendo pro gol pra fora, Albert. É a fome, né? Aí o Pablo Baianinho, um contra-ataque pelo lado esquerdo, 3 jogadores, 3 contra 3. O Pablo Baianinho fez o mais difícil, ele acabou dando bote e ali no meio, né, estava ali o camisa número 9, o Samuel, entrando, né, ali pelo corredor central. E pelo lado esquerdo, lado direito, estava ele, o Ryuta Takahashi. Se ele ergue a cabeça e faz o toque cruzado, poderia possivelmente ser aí o primeiro gol do Guarani na partida, mas ali mais uma vez, né, tentando se consagrar, né, mas, né, de vez pensar no coletivo, quer pensar no individual, então toma 3 no peito, 3 para a equipe do Primavera, 0 para a equipe do Guarani. Você ligado, você conectado junto com a gente, vem o Bugre outra vez no contragolpe lá pela ponta, faz o giro, o jogador tá caindo, pediu falta nada, o Primavera vem busca e evidentemente no quarto gol, Guarani buscando o primeiro gol, Guarani que mudou muito a postura depois da entrada do Pablo Baianinho, essa é a minha opinião, não sei se você concorda comigo, Albert. O Pablo Baianinho é um jogador, né, que é um dos titulares, né, da equipe de cima, entrou e acabou sim colocando aí, fazendo a famosa fumaça. Trabalha outra vez em descer na equipe do Primavera, que vence pelo placar de 3-0. O Bugre vai perdendo no seu segundo jogo na Copa Paulista. Você ligado junto com a gente, conectado aqui nos canais Futebol Interior, faz a inversão de bola, sobe de cabeça, faz o corte, a devolução feita, tenta evidentemente fazer o giro próximo do círculo central, dominou, parou, faz ali evidentemente outra vez o giro, a devolução feita à ponta direita, vem trabalhando ainda, vai tentar fazer o cruzamento, passa do primeiro, passa do segundo, tenta ali criar a jogada, volta outra vez próximo do círculo central, tenta ali evidentemente criar outra jogada, vem descendo a equipe do Primavera, o tempo vai passando, o Primavera tem posse de bola, chegando quase na marca de 12 minutos desse segundo tempo, vitória do Primavera pelo placar de 3-0. Manda ali o balaio pra frente. O goleiro Levi sobe de cabeça para cortar a zaga da equipe do Guarani, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vai mudar. Se mudou, informou. O Hugo, camisa número 11 da equipe do Primavera, vai embora, entra o 18, Miguel. 11 do Primavera, né? O camisa número 11, o Hugo vai embora, entra o 18. O camisa 18, ele é o Miguel. Você ligado, você conectado junto com a gente. Primavera tem 3, o placar Guarani tem 0. O tempo vai passando, 12h30 passados deste segundo tempo. Nada da equipe do Guarani conseguir pelo menos um golzinho. Primavera já tem 3, Primavera tem 3 no placar. Que coisa, Albert Cavalcante. Se você fosse, por exemplo, o técnico da equipe do Primavera, você optaria aí para ver a sua equipe indo para cima ou apenas administraria o resultado? O contrário do que está acontecendo no jogo, né? Primavera parece que quer mais. O saldo de gols conta, né? E com esse resultado, depois você pode até olhar a tabela com esse resultado. Se eu não me engano, o Primavera está indo para a primeira colocação e o Guarani está indo para a quarta colocação. Lembrando que nos grupos, né? Os classificados são os 4 primeiros. Já na Série C, é os 8 que classificam para a próxima fase. Na Copa Paulista, os 4 primeiros, né, do seu grupo que acabam ali se classificando. Depois ali, dá uma olhada aí na classificação, mas acredito que o Primavera, com esse resultado, né, 4 pontos, primeira colocação, enquanto o Guarani ali está na quarta colocação com 3 pontos. Primavera tem 3, Guarani 0, o tempo passa, canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim, na hora da
da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Sistema defensivo vem trabalhando a equipe do Guarani. Posse de bola do Bugre Guerreiro. Vai tocando, prepara a hora, vê quem joga. Solta o cima outra vez lá pela ponta esquerda. Trabalhando com o JP Galvão. Ele preferiu soltar essa bola ali pro Lucas Rafael. Perdeu, Lucas Rafael deu de bandeja. Olha aqui pro Primavera, vai fazer. Defendeu o goleiro no rebote, pênalti. Na caruda, pênalti. Cartão amarelo pro goleiro da equipe do Guarani. Pênalti para a equipe do Primavera. Olha que o erro pode resultar, hein, o Albert Cavalcante. Festival de erros o jogo inteiro. Mais um erro e mais um gol do Primavera que vai acontecer. É, Lucas Rafael, né? Agora o zagueiro que estava, né, na equipe principal, né? Estava na equipe de cima. Acabou ali, né? Totalmente errado. Acabou dando um passe ali. Obviamente a marcação foi em cima dele, né, e ali acabou se desesperando. De vez ele ter voltado a bola pro goleiro, enfim, ele tentou dar um corte curto. Ali estava ele, né, o camisa número 9, o Brunão, que já pegou a bola, ele que vai bater, vai fazer seu hat-trick, né, ó, ele que possivelmente, né, obviamente nós temos aí o Emerson Júnior para defender, mas ali uma entregada, né, sensacional. E ali não teve jeito, né, o Emerson fez a primeira, já fez o milagre na primeira vez, né, na primeira defesa. E na segunda não teve jeito, ele acabou ali cometendo o pênalti, levou o cartão amarelo. Emerson Júnior amarelado. E agora a equipe do Primavera tem tudo para fazer o quarto gol. E o Brunão, que chegou agora, hein? Relacionado agora a primeira partida com a camisa do Primavera, pode fazer o seu terceiro gol, Gustavo Marques. Que coisa, Albert Cavalcante, na marca de 15 minutos e 40. A equipe do Guarani pode sofrer o quarto gol jogando em Indaiatuba. Guarani que tenta, não consegue. O Primavera chegando aí a segunda vez que chegou, tem a oportunidade, evidentemente, de fazer aí o quarto gol. Para você que está ligado, para você que está conectado aqui junto com a gente, agradecendo sempre o carinho da audiência. Chegou ali, batendo pro gol, é gol na cobrança de pênalti. Brunão, gol do Primavera, Albert. Terceiro gol dele, né? Com tranquilidade. O Brunão, ele caminhou olhando fixo nos olhos do goleiro Emerson Júnior. E ali ele veio caminhando sem muita pressa, é verdade. E ele chegou e bateu com a perna direita no fundo do gol do Emerson Júnior. Agora, hein? Agora no estádio Ítalo Mário Limonde. O Guarani vai perdendo por 4-0, Gustavo Marques. Coisa, que passeio, hein, do Primavera. 4 gols, não. É um desrespeito, meu Deus do céu. 4 pro Primavera, 0 pro Guarani. Coitado do torcedor do Guarani que saiu de Campinas, aí viajou quase aí 27 quilômetros, né? Evidentemente viajou não, né? Teve aí, evidentemente, saiu de sua residência, 27 quilômetros de Campinas a Indaiatuba, via rodovia Santos Dumont, para ver aí, evidentemente, esse passeio da equipe do Primavera na equipe do Guarani, Albert. E mudou, né? Foi o Ryuta Takahashi, o camisa número 7 foi embora, entrou o 20, o Lucas Martins. Então, camisa número 7, Ryuta foi embora e entrou camisa número 20, Lucas Martins. Gustavo Acertou Marques. nessa mudança? O Takahashi não fez nada, infelizmente, né? Uma grande expectativa, ele acabou sendo um jogador nulo, né, na partida, enquanto o Guarani precisando, né, de passos maiores, precisando de mais movimentação, e o Takahashi acabou ali, né, não cumprindo ali o que poderia ser, o que ele foi de bom no primeiro jogo. No segundo jogo ele deixou a desejar. Isso aí, você ligado, você conectado junto com a gente aqui nos canais Futebol Interior. O Bugre vai perdendo. O Bugre perde pelo placar de 4-0. Você esperava esse resultado? 4-0? O Primavera é uma equipe bem qualificada, né? Mas não esperava que fosse assim 4-0 com essa facilidade, com essa passividade, Gustavo Marques. Trabalha a bola outra vez a equipe do Guarani tentando descontar. O tempo vai passando, o Primavera vai vencendo o placar de 1, 2, 3, 4 gols para a equipe do Primavera. Lá pelo lado direito vai tentar fazer o cruzamento, a bola tá viva, toca de cabeça! Pablo Baianinho! O gol!
do Bugre! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Desconta o Bugre! No cruzamento, toque de cabeça, a bola morreu no fundo da rede, diga aí, Albert. Cruzamento pelo lado direito, cruzamento sensacional na medida. E lá estava ele, o camisa número 19. Ele, Pablo Baianinho, subiu no terceiro andar, na segunda trave, cabeceou firme, cabeceou forte. Sem chances pro goleirão Levi, que até pulou. Mas nada pôde fazer agora, hein? Agora no estádio Ítalo Mário Limonde, o Guarani diminui. Agora, Primavera 4, Guarani 1. Que coisa, Albert. Guarani aí, desconto, Albert. Você falava aqui nos bastidores que algo errado não tá Olha certo. O gol do que Guarani. Seria? Lá vem o Bugre outra vez! E que gol! Gol do Bugre! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Desconta o Guarani outra vez numa jogada bem trabalhada lá pela ponta esquerda do cruzamento. A bola foi morrendo no fundo do gol de rede que a bola gosta. Gol do Guarani, desconta. E confesso, meus amigos, eu não vi quem fez. Cruzamento pelo lado esquerdo, o Guarani que fez o primeiro gol, beleza. Mas na sequência, um cruzamento totalmente despretensioso pelo lado esquerdo. E ali a bola passou por todo o sistema defensivo da equipe do Primavera, que olharam apenas a bola. E pelo que eu acabei vendo aqui, Gustavo Marques e amigos, acredito que foi o camisa. Vou falar pra vocês também, hein? Vocês que transmitem o jogo, vai pra casa do caramba, hein? Ajuda nós, fica difícil. Cruzamento pelo lado esquerdo, e ali eu vi o camisa número 6, Vitinho, comemorando. Então, Gustavo Marques e amigos, o gol é dele. Vitinho, o gol do Guarani, o segundo gol do Guarani que diminui o marcador. Agora, Primavera 4, Guarani 2. Misericórdia, hein? Vou dizer porque talvez isso é falta de experiência numa transmissão, né, Albert? Não, os caras não começou ontem, né? Os caras não começou ontem, é do futebol, do Paulistão, né? Paulistão, né? Essa não é falta de coisa, não. Cadê o caractere falando quem entrou, quem saiu? Para, pelo amor de Deus. E vem outra vez a equipe do Guarani, o tempo vai passando, 21 minutos passados o segundo tempo. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Você ligado, você conectado aqui junto com a gente, aqui pelos canais Futebol Interior. Você ligado, você conectado junto com a gente. Obrigado sempre pelo carinho da audiência de todos vocês. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Você ligado, você conectado aqui junto com a gente pelos canais Futebol Interior. A sua análise, Albert Cavalcante, desses quase 23 minutos. O Guarani vai tentando, né, de todas as formas, conseguiu aí, né, infelizmente acabou levando o quarto gol, poderia agora o Guarani estar em busca de apenas um gol para conseguir um empate. O Guarani que na força do ódio conseguiu fazer o gol, né, fazer o segundo gol, 4-2, 23 minutos do segundo tempo, ainda há tempo, né, o Guarani pode conquistar sim um empate. Possível? Sim, provável. O Guarani tem que melhorar um pouquinho, né? O sistema defensivo do Guarani no dia de hoje, bom, sendo que o problema do Guarani, né, ultimamente, é o sistema defensivo. O técnico Marcelo Cordeiro fez as suas mudanças. Acredito até mesmo, depois nós iremos passar o olho aqui, eu, Felipe Marques e você, Gustavo Marques, porque eu vejo em campo o Gabriel Mota, camisa número 17. Ele que acabou fazendo ali o cruzamento para o Pablo Baianinho, mas eu preciso ver quem saiu. E com os problemas que nós tivemos, né, aqui na geração de imagens, eu não consegui identificar quem foi o consagrado que saiu.
mas acredito aí que o Guarani, com as mudanças que o Guarani conseguiu, aí conseguiu ali diminuir o placar. Lembrando que estamos ainda, né, no segundo tempo e ainda há 20 minutos aí o Guarani poder empatar a partida. Seria sensacional. Você que está ligado, você que está conectado junto com a gente, a bola vai saindo para fora. Tem ali, evidentemente, um arremesso manual favorecendo a equipe do Guarani. Guarani que vai perdendo o jogo. Dá para fazer mais 2, Albert? Jogo é jogado, lambarém pescado, né, Gustavo? Dá sim, claro que dá. Tem que dar, né? Mas aquela, né? Tudo depende que, obviamente, né? Que do outro lado tem uma equipe, né? E a equipe adversária, ele quer, né? Também fazer os gols, quer também conquistar a vitória. E o que o Guarani apresentou nesse primeiro tempo, meu Deus do céu, né? O que o Guarani apresentou no primeiro e no segundo tempo, não merece mais com esses 2 gols aí daquela famosa reacendida na lareira bugrina. Vem trabalhando bola a equipe do Guarani lá pela ponta esquerda. Trabalha, olha, vê com quem joga. Vem soltando ainda pelo sistema defensivo. O Guarani vai perdendo o jogo. Já trabalha a bola ainda no sistema defensivo. Faz ali. Ih, Albert, de novo. Entregou de bandeja. Vem o Primavera, vai fazer o 5º gol. Dominou, preparou, escancarou, bateu pro gol em cima do Titi. É inadmissível, Albert Cavalcante, os erros que acontecem na equipe do Guarani. É um erro atrás do outro. Quase o Primavera vai fazendo o 5º gol. Meu Deus do céu, gente. Olha, não dá. Vai para a cobrança de arremesso manual, faz o giro, domina, a bola vai saindo para fora, tem arremesso manual, favorecendo a equipe do Primavera. O Primavera que vai vencendo pelo placar de 4-2. Quase fez o 5º gol em mais uma jogada errada. A bola tá viva dentro da grande área, caiu o jogador, não deu nada. Bola tá viva para a equipe do Primavera, afasta a equipe do Guarani. Manda um balaio pra frente, tirando. Já acionando o Samuel no campo ofensivo para a equipe do Guarani. Tá caído, pediu falta. A arbitragem marca falta para a equipe do Guarani na ponta esquerda. O Bugre vai perdendo o jogo. Outra vez vem trabalhando bola a equipe do Guarani, lá pelo sistema defensivo do círculo central. Vai ali tentando fazer o giro, faz ali o toque, outra vez desperdiçado, vem descendo com o Pablo Baianinho. Faz a abertura de bola para o Giovani. Giovani tentou a devolução errada. Chega ali o Levi para fazer ali o corte, para fazer defesa, para arrumar a casa para a equipe do Primavera, que vai vencendo. E tem aqui alguns portais aí que também, né, acabam ali colocando o famoso placar ao vivo. E até eles também colocaram como Vitinho também, o camisa número 2. Agora sim. Então é o camisa número 11. O João Vitor então foi embora. Boa. E entrou boa, Felipe Marques. Entrou o camisa número 17, o Gabriel Mota. E foi embora o Ryuta mesmo, né? Acertei. O camisa número 7 entrou o camisa número 20, o Lucas Martins. Boa, Felipe. Você foi sensacional. Salvou nós. E o gol aqui está sendo computado para o camisa número 6, Vitinho. Quem comemorou, quem não enxergou, quem comemorou acabou levando o gol, viu, Gustavo Marques? 4-2. O Guarani, falta aí 2, né? Falta ainda mais 2 para o Guarani empatar essa partida. E o momento, Albert, que você estava ali evidentemente atrás de quem saiu, de quem entrou, quase que a zaga ia dando de bandeja o 5º gol para a equipe do Primavera. O sistema defensivo do Guarani tá de brincadeira, né? Se for computar aí, né? A zaga tá de brincadeira. Tá entregando aí o melão, literalmente, né? Principalmente quando você tem ali, você pode colocar ali os 2 primeiros gols ali, foi uma falha no sistema defensivo incrível, né? O Guarani precisa melhorar mais um pouquinho, mas o Primavera parece que deu aquela famosa, baixou as linhas, né? E agora o Guarani fez os 2 gols e vai pra cima, Gustavo Martins. Vai pra cima a equipe do Guarani, Lucas Martins, ali caiu, a arbitragem tá marcando falta favorecendo, aliás, ao contrário, né? Falta favorecendo a equipe do Primavera e já tem cartão amarelo. Quem tá com cartão amarelo ali, Albert? Lucas Rafael, né? Acabou ali, ele não deveria estar no campo de ataque. Quando um zagueiro está no campo de ataque e está com a bola nos pés, normalmente, possivelmente, o que esse jogador tem que fazer? Ele não tem tanta qualidade para sair driblando, tocando, enfim. Ele deveria achar um companheiro mais próximo. Aí ele quis se consagrar, achou que estava jogando na seleção brasileira, achou que estava ali, né, no nível de zagueiros de Série A e acabou tentar fazer o corte
acabou levando o bote, um contra-ataque a ser monstro, e foi obrigado a fazer falta e acabou levando o cartão amarelo. Gustavo Marques, 28 minutos do segundo tempo, quando o Guarani vai fazer mais uma mudança, a última, né? O Cauê Rafael vai entrar, né? Vamos ver quem vai sair. O camisa número 14, Cauê Rafael, está pronto para entrar. Vamos esperar a placa, vamos ver se a placa, e também eles vão ficando, que normalmente quando erguer a placa eles vão tirar a câmera, quer ver? Fica só olhando, só presta atenção. Cauê, ó, tá em cima, já sei que é o 14, quer ver? Ah não, hoje não, tem que tirar mesmo. O Lucas Rafael acabou de fazer o cartão amarelo, só fez caca o jogo inteiro, vai embora, só fez caca, para não falar outra coisa. Vai embora o camisa número 3, entre o 14, o Cauê Rafael. Repita. Camisa número 3, Lucas Rafael vai embora, entrou o 14, Cauê Rafael. Primavera 4, Guarani tem 2, quase 30 canais Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem tocando bola no sistema defensivo. Vem tocando bola outra vez a equipe do Guarani. Lá pro campo ofensivo, linha de fundo, cruzamento. Do jeito que tá, vai acabar 6. Vem outra vez, batida! Golaço! Golaço! Do Bugre! Que golaço! É de Lucas Martins, o nome dele. Que gol, hein, Albert? Eu falei que ia virar 6, jeito que tava, foi Guarani. Vai descontando, hein? É aquela, né, Gustavo Marques? Quando a observação, quando a equipe está focada e quando é pra pessoa certa, dá tudo certo. E assim foi, o camisa número 20 acabou de entrar, hein? Lucas Rafael, da intermediária, pelo lado esquerdo de longe, hein? Ele encheu a sapatada, ele mandou o torpedo, ele mandou o mini míssil, isso mesmo, com a perna direita. Ali o goleirão Levi poderia colocar o Levi, Levé, Lovu, Lavou, quem fosse de goleiro que não iria fazer a defesa. A bola morreu na gaveta pelo lado esquerdo, o goleirão que até pulou. Poderia pular 5 vezes que não defenderia esse balaço. Agora, hein? Agora em Indaiatuba, em Primavera, o Guarani vai perdendo por 3 gols. A equipe do Primavera vence com 4, o Gustavo Marques. Que coisa, Albert, que golaço, hein, Albert, que golaço. Agora eu te pergunto, dá pra empatar, Albert? Ah, se continuar assim, tiver aí no sistema ofensivo, né? Você viu que houve, né? No primeiro tempo foi inoperante o sistema ofensivo do Guarani. Já no segundo tempo, com a saída, né? Ali até os jogadores ali saindo um pouco mais, né? O JP Galvão com toda a sua qualidade saindo. O Guarani chegando mais, né? À frente, em bloco, com 5 jogadores. Marcando a saída de bola da equipe do Primavera. Quando apareceram as oportunidades também. Eu vou falar pra você, eu acho que nunca mais ele acerta esse chute. Que chute maravilhoso de fora da área, o camisa número 20. E aí eu falo pra você, será que o Ryuta é realmente um jogador interessante? Ou nós temos jogadores de base mais interessantes e nunca foram observados ou não tem oportunidade? Essa Copa Paulista é pra isso. Por mais que o Guarani perca a partida, Gustavo Marques... Olha que toque, Albert! Lá vem o Guarani em busca do gol de empate, afasta a zaga da equipe do Primavera. Fica bravo ali o Pablo Baianinho, hein, Albert? Sentiu a equipe do Primavera, sentiu. Quando vamos a ver a mudança, é 3 mudanças, o Felipe, já prepara já o replay aí pra voltar aí, porque a câmera não segue. Ó o Guarani. Cauê Rafael, cruzamento! Pegou o goleiro e ali sentiu, hein? Ali, ele trombou ali com o Samuel, né? Ali acabou ali sentindo quando vai ter as 3 mudanças. E vamos aguardar ali, quando o goleiro vai pedindo ali atendimento médico, né? Vamos ver aí quem será. Ali quando tem o replay, né, do cruzamento. Ali do camisa número 14, que nós ali estamos ali batendo, né? Muito nessa tecla, o Cauê Rafael, o Guarani vai pra cima, né? Vai com tudo. E quando teve as 3 mudanças, Felipe, você pode ter certeza, mas ali eles preferem, a geradora prefere olhar pro goleiro que tá recebendo atendimento que mandar pra gente aqui, aí fica difícil. Mas justamente
É, não tem como você adivinhar. Não tem como adivinhar. Tem 3 mudanças. Eu tenho certeza que teve 3 mudanças. Eu vi o Marchiori ali falando ali com o jogador. Ele só fez 2, as 3 que dariam as 5. Aí depois fica os tontos procurando aí. Eu acho que tem que ter um pouco mais de zelo, um pouco mais de cuidado com a transmissão, né? É o produto seus, poxa. Produtos seus. Tem um pouco mais de respeito ao agora. É agora. Aí, ó, pronto, o que eu falei pra você, ó. São 3, ó. Olha lá, 16, 15, 19. Ó, 19, 16 e o 15. Tem cartão vermelho? Da comissão técnica? Então, é que fica a esmo, né, a transmissão. Né? E outra coisa, né? Igual ali, né? Que faltam 6, né? Como diz você, né? Se virar assim, acaba 6. Aí existe o quê? O consenso do quê? Das pessoas que estão à frente, né? Que estão à frente, entrar em contato com as outras e resolver essas situações. Porque alguns momentos, né? Quando tem, as pessoas podem ter o equívoco. Igual agora, ó. Olha lá. É igual agora. Olha, igual agora. Dá uma olhada. Vê lá o número. Olha como o cara ergue Nossa, cara, pera aí que eu vou fazendo aqui do meu jeito, no modo, né, 8, 15, 16, 6, calma aí que eu vou fazendo do jeito que nós fazíamos, né, no campo mesmo, né, ficávamos atrás do gol, só que eram 3 substituições, e assim nós fazíamos, né, falavam da mudança, ali na hora entrava o comentarista, e ali depois, né, acabava passando a informação. Então, informação, mudanças na equipe do Primavera. Vai embora o camisa número 8. O camisa número 8, Paulinho, foi embora. Entrou o 15, Bruno Lima. Vai embora o camisa número 6, o João Vitor. E entra o 16, Guti. E vai embora o camisa número 9, o Brunão. 3 gols na partida. Hat-trick do Brunão. Vai embora e vai entrando o camisa número 19, Joelson. Repeteco. Vai embora o camisa número 9, o Brunão, entra o 19, Joelson. Paulinho, camisa número 8, foi embora. E lá vem o Bugrão. Lá vem o Guarani buscando o 4º gol. Chega para afastar a zaga da equipe do Primavera. A bola volta. Rebote era se fosse pro gol, era gol, hein? A bola volta outra vez. Sai ali de cabeça para afastar a zaga da equipe do Primavera. A bola volta outra vez pro Guarani. Vamos lá, saiu então? Vamos lá? Vamos lá. Camisa número 8. Saiu o Paulinho. Paulinho 8 foi embora. Paulinho saiu. Paulinho saiu. Paulinho saiu. Camisa número 8. Paulinho saiu. Isso. Entrou camisa número 15. O Bruno Lima. Paulinho saiu. E entrou o número 15, Bruno Lima. Foi embora o camisa número 6, o João Vitor. E entrou o 16, Guti. E foi embora o Brunão, camisa número 9, hat-trick, 3 gols, e entrou camisa número 19, o Joelson. Tá certo, eu tô feliz. Por que você tá feliz? Depois eu te conto. A bola volta outra vez, reboteada, vem descendo a equipe do Primavera, lançamento feito, chega ali pra cortar. Oi? Por causa do camisa número 8? Não. Então tá bom. Mas é só uma observação, né, Gustavo Marques e amigos, né? Ali, 37 minutos do segundo tempo, o Guarani tem chance de fazer, tá? Quando aí, ó. Cara, o Felipe Marques aqui racha o bico. É impressionante, cara. Tá passando uma andorinha lá do outro lado. Os caras tá igual, ó. Robô. Parece um robô, velho. Então, o Guarani tem a chance de fazer o 4º gol, empatar. Seria épico. Mas, vamos, né, cá entre nós. O sistema defensivo do Guarani precisa ser estudado pela NASA, urgentemente. Né? Nós temos aí Lucas Rafael, um jogador que é experiente. Nós temos o Titi, que por mais aí é o eterno jogador da base, né? Ali a gente sabe que falta rodagem, mas nos momentos cruciais, eu também pensei a mesma coisa, mas assim, nos momentos cruciais, né, nós temos que entender que todos os setores nós temos uma evolução. Então o Titi já foi o menino da base. Hoje já é um jovem jogador que tem uma experiência, conhece o Guarani. E alguns erros primários o sistema defensivo foi cometido na partida de hoje. Não pode, né, o Gustavo Marques? Não pode. E o que acabou acontecendo? Eu acredito que se o Guarani tivesse errado menos, o Guarani poderia ter saído vencedor nessa partida, Gustavo.
Com certeza, esse Albert Cavalcante vem trabalhando bola na equipe do Guarani. Lançamento feito lá pro campo ofensivo, vê se encontra alguém. Encontrou, evitou a saída, foi pra cima, pedalou, tentou driblar. Aperta a equipe do Primavera, conseguiu passar. Não tem ninguém pra auxiliá-lo. Ele preferiu fazer o cruzamento, o desvio, chega pra afastar a zaga da equipe do Primavera e sai em vantagem. E você que está ligado e conectado, tem falta para a equipe do Primavera, Albert. O camisa número 16, né? Ele que acabou de entrar no Guti, que tem nome de craque, né? Lembrando que há muito tempo atrás, o Real Madrid tinha o famoso Guti, né? E ele jogava muito bem. E nós temos agora, o equipe do Primavera tem um Guti que acabou ali pegando o jogador do Guarani e acabou levando o famoso cartão amarelo. Mas ali uma falta frontal, aí agora vamos entender se essa falta foi a favor da equipe do Guarani ou foi contra, né, a equipe do Guarani, porque eu estou vendo ali a movimentação ali, não tem nenhum jogador na barreira, ninguém sabe se o jogador do Guarani se machucou sozinho, né, que é o camisa número 17, né, o Gabriel Mota. Enfim, vamos aguardar, porque fica aquela, né, tudo perdido, tudo a esmo, e nós iremos aqui atrás da informação, viu, Gustavo Marques? Tá certo, Albert Cavalcante sempre em cima do lance. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Copa Paulista, Guarani jogando fora de casa no estádio Ítalo Mário Limange. O Guarani vai perdendo pelo placar de 4-3 em Indaiatuba. 40 minutos cravados deste segundo tempo. 4 para a equipe do Primavera, 3 para a equipe do Guarani. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Esse sou eu, faltando 5 minutos para terminar o tempo regulamentar. A equipe do Guarani vai perdendo. A falta não foi a favor do Guarani, né? A falta foi marcada contra o Guarani no campo de ataque, né? O camisa número 17, né? O Gabriel Mota acabou fazendo falta em cima do zagueiro da equipe do Primavera. A falta cobrada, marcada, o Guarani vai perdendo para a equipe do Primavera. Um jogão, hein? 4-4 Lá vem outra vez a equipe do Guarani dominando, faz ali o toque na ponta esquerda, vem carregando essa bola, preparou, girou o corpo, conseguiu passar, escancarou outra vez ali pela ponta direita, vem trabalhando a bola, vem descendo a equipe do Guarani com o Vinícius Yudi dominou, volta a bola outra vez para a equipe do Guarani, lá pela ponta, trabalhando com o JP Galvão, fez o toque para Titi dominou, outra vez ali, tentou criar a jogada da equipe do Bugre, tem falta favorecendo a equipe do Guarani, ponta esquerda, Albert. O Guarani vai pro tudo ou nada, né? Vai tentando de todas as formas o quarto gol, que seria para tudo que aconteceu. Imagine só, você perdendo por 4-0 e conseguir um empate seria sensacional por tudo que o Guarani fez, né? Quer dizer, por tudo que o Guarani não fez no primeiro tempo e tudo que a equipe do Primavera fez. Se caso houver um empate, que seria, né, incrível por tudo que aconteceu, o sistema defensivo do Guarani tem que apanhar de chinela. Cruzamento, toque de cabeça! A bola vai pra fora, perdeu ali para ser o Samuel, Albert. Não, camisa número 17, né? Ali o camisa número 14, desculpa, o zagueiro, o Cauê Rafael. Ali o cruzamento, né? Ali pela intermediária pelo lado esquerdo, a bola ali buscando a segunda trave, e ali ele fez o movimento correto. Porém, entretanto, isso que peca, né? Nós pecamos, né? Nós batemos essa tecla. O pecado. Qual o pecado? Querer se consagrar. Ali, se ele tivesse mirado o cabeceio para o meio da área, tinham 4 jogadores do Guarani. O Guarani poderia ter feito o gol e quis ali, né, se consagrar, perderam uma grande chance quando vem a equipe do Primavera. Gustavo Marques. Outra vez a equipe do Primavera lá pela ponta esquerda, a bola vai saindo para fora. Arremesso manual para a equipe do Primavera, que vai vencer o jogo, placar de 4-3. Albert, mais uma análise seu no jogo, dá pra acreditar ainda? Dá pra acreditar, né? Futebol, jogo é jogado, lambaria é pescado, nós sabemos disso, né? Mas o jogo, quem imaginaria, né? 4-0 e o Guarani chegar ao placar de 4-3, né? Então ainda, né? 43 minutos do segundo tempo, mais os acréscimos, acredito que dá. Mas aquela, né? Primeiro tem que aprender ali, né? Segurar, fechar a casinha e depois, né? Gustavo Marques ali em busca do gol do empate. Você ligado, você conectado junto com a gente aqui pelos canais Futebol Interior. Primavera tem 4,
O Guarani tem 3, tem escanteio, vai para a cobrança lá de escanteio, ergueu a cabeça, devolução feita, vem trabalhando bola outra vez ali, equipe do Primavera com o Pedro Arthur, e Pedro Arthur, a devolução feita outra vez da ponta, pro J.R. Caissara, ele dominou, caiu, perdeu, recuperação do Guarani dessa no contra-golpe, quem sabe agora são 2 contra 2, quem sabe agora o gol de empate da equipe do Guarani na ponta, vem descendo ali o Vitinho chegou, cruzamento, perdeu. Era a chance do empate, evitou a saída, vai tentar fazer o cruzamento, devolução feita, ergueu uma cabeça, cruzamento, sobe de cabeça para cortar a zaga da equipe do Primavera, Albert. Jogadaça pelo lado direito, 3 contra 3, o cruzamento na medida, e ali o Pablo Baianinho, quando ergue ali mais 7 minutos de acréscimo, quando o Pablo Baianinho ficou com medo de colocar o pé na bola, achando ali que iria acertar o goleiro Levi, e a bola passou à frente do gol, totalmente aberto. Gustavo Marques e amigos, quem gosta de aposta esportiva, esse jogo está totalmente aberto. O Guarani vai, perdendo por 4-3 e mais 7 minutos de acréscimo. O jogo está totalmente aberto. Será que a equipe do Primavera irá segurar o resultado? Será que o Guarani irá empatar o jogo? Vamos aguardar, vamos esperar. É falta para a equipe do Primavera no campo de ataque, Gustavo Marques. 7 minutos, hein? 7 minutos. 7 minutos é emoção, né? Quem gosta é emoção até o fim da partida. E vem outra vez o Primavera, a bola vai saindo para fora, tem arremesso no alto. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem de novo o Primavera buscando ali prender essa bola no campo ofensivo, afasta ali a zaga da equipe do Guarani, a bola vai saindo para fora, arremesso para o alto pro Bugre. Bugre vai perdendo, o Bugre tem chance de empatar, hein? Teve muitas oportunidades, vai Bugre. Vai Guarani, vai para a cobrança de arremesso para o alto na ponta. Faz ali o lançamento, tá paralisado, o jogo não tá valendo mais nada, Albert. Ali no sistema defensivo ali, né? Estão ali pedindo para que a cobrança o lateral foi tiro de meta, marcado falta, né? Ali para a equipe do Guarani, bola rolando, hein? A bola rolando, o juizão deixou seguir, lá vai o Guarani. Lá vem o Bugre, faz o toque no menu, vem descendo outra vez na ponta esquerda, vem carregando a bola vai saindo para fora, tem arremesso manual, favorecendo ali a equipe do Guarani, que tem pressa, vai ali tentar ali criar a jogada, preferiu fazer o toque, ergueu a cabeça, vem dominando ponta direita, faz ali o giro, preferiu ali fazer o toque curtinho, preferiu a devolução, não foi para cima, tenta ali outra vez o lançamento feito, vai girar o corpo, vai tentar ali, bola na grande área, tenta ali ajeitar, a bola tá viva, afasta a equipe do Primavera. Tira de qualquer maneira o perigo, a bola volta outra vez, reboteada, passa no primeiro, passa no segundo, vem tocando bola com muita habilidade, a equipe do Primavera, que busca aí no quinto gol, vem descendo ponta direita, evita a saída, evitou que a bola fosse para fora, a bola volta outra vez, ponta direita, trabalha a bola a equipe do Primavera, 7 minutos de acréscimo, deu o árbitro, o Primavera está em busca do gol de empate, o Guarani está em busca evidentemente do gol de empate, o Primavera para matar no jogo, Albert. Agora o Primavera vai tentando sair um pouco mais, né, para poder parar de se defender um pouco, tentar sair no contra-ataque. Lembrando que o Guarani está todo no campo de ataque e a equipe do Primavera ali tentando literalmente cozinhar o galo, né, ali dando passes ali laterais, enquanto a equipe do Guarani vai apertando, vai para cima. A equipe do Guarani sendo muito aguerrida nesse segundo tempo, aí eu falo, né, Gustavo Marques, se não houvesse tantos erros na partida, o empate estaria garantido, né? Exatamente, vem tocando a bola outra vez a equipe do Guarani, o tempo vai passando, o bravo Bugre Guerreiro necessitando evidentemente da vitória, passa, o jogador tá caído, falta para a equipe do Guarani, Albert. O camisa número 14, né, ali o Cauê Rafael recebeu a bola no campo de ataque pelo lado esquerdo, tentou fazer o giro, acabou levando ali a pancada por baixo, falta marcada e falta já cobrada. Lançamento feito, chega ali para pegar o goleiro, pega com tranquilidade lá pelo sistema defensivo para a equipe do Primavera, que só observa, chega ali para tentar pegar ali o Giovani, não conseguiu, chega ali para fazer defesa o goleiro da equipe
do Primavera. Lançamento feito. Sobe de cabeça, faz o corte, a bola volta ali, reboteada. Tentou criar a jogada, a bola vem caindo nos pés do atleta da equipe do Guarani, que já faz o lançamento lá para o campo ofensivo, vê se acha alguém, bola tocada, vem caindo aqui na ponta, chega ali para pegar o goleiro com tranquilidade, bola dentro da grande área para fazer a defesa, Albert. O Guarani vai tentando, né, de todas as formas, chegar ao gol, a meta do goleiro Levi, mas a equipe do Primavera vai usando toda a sua experiência para segurar, né, o resultado. A equipe vai chegando, né, com essa vitória, chegando na primeira colocação, enquanto o Guarani está na quarta colocação. Gustavo Marques. O tempo passa e você vai curtindo junto com a gente aqui pelos canais Futebol Interior, a vitória da equipe do Primavera. Placar de 4-3. Vai para a cobrança ali o Primavera, lado esquerdo. Ele ergueu a cabeça, vai tentar ali fazer o toque. Lançamento feito, sobe de cabeça, corta, a bola vai saindo para fora com arremesso manual, favorecendo a equipe do Primavera outra vez. Vai prendendo a bola no sistema defensivo, aliás, ofensivo, Albert. O Guarani apreensivo, sente que ainda pode empatar o jogo, mas o Primavera é esperto, prende essa bola no campo de ataque. Dominou, invadiu a grande área, vai fazer, bateu pro gol. A defesa do goleiro Emerson Júnior, Albert. Acabou salvando, né? Ali uma cobrança de lateral pelo lado esquerdo. Ali o jogador, o camisa número 19, ele também conhecido como Joelson, né? Acabou fazendo a parede e acabou tocando para ele, né? Pro camisa número 16, o Guti, que bateu firme, bateu forte, bateu no canto baixo, né? Que direito do goleirão Emerson Júnior, que fez a defesa, mandou a bola pela linha de fundo, escanteio. Agora a equipe do Primavera vai fazer o famoso cera, né? Mas a cera com a bola ali, né? Grudadinha com a linha de fundo. Arremesso manual, vai tentar ali evidentemente criar a jogada, a bola volta ali reboteada. Bola tá viva, inclusive para a equipe do Primavera. Tempo vai passando, afasta ali a zaga da equipe do Bugre. Tira de qualquer maneira. Faltando 2 minutos, é isso, né, Albert? Exatamente, né? Quando ali vai ser falta para a equipe do Primavera, né? Ali pelo lado esquerdo, né? Juntinho ali da linha de fundo, ali perto, alguns passos ali, perto ali da linha de escanteio, ali, né? Da marca, né? Onde nós batemos, né? Onde os jogadores batem o escanteio. Falta marcada, falta já cobrada, e a equipe do Primavera é isso, ó, gastando tempo ali, né? Acertando as pernas dos jogadores do Guarani com a bola, para poder a bola sair pela linha lateral, enfim, ali ganhar tempo, famoso queimar o tempo. E o Guarani, se caso o Guarani conseguir, né, pegar essa bola, o Guarani tem que ser assertivo para poder sair no contra-ataque. Quando ali marcado, aí acabou o jogo. Ergue os braços, árbitro da partida, termina o jogo em Indaiatuba. O Guarani perde o jogo pelo placar de 4-3. Guarani que tentou, batalhou e não conseguiu, evidentemente, fazer o quarto gol de empate. 4 para o Primavera, 3 para o Guarani. Bugre perde jogando fora de casa, Albert. Tentou, né? Acabou sendo aí, né, pelos próprios erros. O Guarani acabou sendo castigado fora de casa. Acabou perdendo por 4-3 para a boa equipe do Primavera. E o Guarani, né, teve as suas chances, né? Porém, entretanto, tomou 4-0 no lombo já de começo. Depois ali, o morro fica grande, né? Mas os erros do sistema defensivo foram cruciais para essa derrota. Gustavo Marques. Apto intervalo, voltamos em seguida com vocês no fim de jogo. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior.
Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Intercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol! Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Gustavo Marques. É isso aí, pra você que tá ligado, pra você que está conectado aqui, Copa Paulista, aqui fora de casa, a equipe do Guarani perde pelo placar de 4-3. Eu vou dizer, Albert Cavalcante, é o dia inteiro assim, Felipe. Vamos ver tem até que quando, rir né? pra não chorar. Pois é, tem que rir pra não chorar. Só vocês mesmo. Agora Vamos lá, vamos falar do jogo, Albert? Que é o que interessa, né? Sim. O Guarani foi um festival de erros, né? Eu posso colocar aqui, Albert, que o Guarani perdeu o jogo por conta dos erros? Ah, pode, o jogo. O futebol, né, Gustavo Marques, é jogo de erros. E quem erra menos acaba sendo vitorioso. E pelo placar e tudo que aconteceu, o Guarani errou muito, mas errou muito mesmo, né? Jogadas individuais, né? Vamos aí, infelizmente temos que pontuar, né? Temos o Titi, uma jogada em que a bola estava totalmente dominada ali nos pés do zagueiro, de vez ele quebrar essa bola pra frente, ele acabou ali, né, com o aperto do Paulinho, camisa número 8 ali, pediu falta, pra mim não foi nada, pra mim foi falta de categoria do zagueiro do Guarani. Esse aí é um dos erros, e outra, os gols, né, que foram feitos da equipe do Primavera, erros sucessivos do sistema defensivo. Então o Guarani acabou errando mais e o Primavera, por mais que tenha tomado 3 gols, acabou errando menos, e o Guarani levou uma derrota no lombo, 4-3 para a equipe do Primavera. Tá certo, e teve evidentemente alguns momentos da partida que dava a impressão que o Guarani poderia até empatar o jogo, né? E é claro que fez ali 3 gols, né? Ou 2 gols em cerca de 5 minutos, né, Albert? Fez 2 gols ali, né? O famoso Rapidex, né? Fez o primeiro ali quando ninguém esperava e acabou fazendo o segundo. Que golaço do camisa número 20, hein? O Lucas Martins, né? Acabou primeiramente com 19, Pablo Enin, e depois com ele, o camisa número 20, ali o Lucas Martins, que deu um petado, né? Ali com a perna direita na gaveta do goleirão Levi, que até pulou, mas nada pôde fazer.
E o Guarani teve chance de empatar sim, né? Acabou fazendo o terceiro gol, apertou a equipe adversária, a equipe do Primavera, e acabou. Se quiser colocar lá no Cazé, lá eu agradeço. Cazé TV, se você conseguir colocar no Cazé TV, eu agradeço no YouTube. E acabou ali fazendo o terceiro gol, quando ali o Guarani teve a chance de fazer o quarto gol e também teve a chance de levar o quinto gol. E o impressionante, né, Gustavo Marques, né, o Guarani, jogo de erros, o Guarani errou demais e acabou sendo derrotado. Castigado, derrotado. Tá certo, então, Albert Cavalcante, o Guarani foi derrotado e menos mal, né? Parecia que seria uma goleada, mas não foi, né? Evidentemente, o Guarani teve aí as oportunidades de fazer aí pelo menos 3 gols, né, o senhor Pizza? Pois é, né? Depois aí agora, ninguém vai me criticar agora. Não, né? Então tá bom. Eu falei, né? Mas tudo bem. Então, Sapadão é assim mesmo. Tem dia que é noite, né? Bom, porém eu já vou garantir o meu, né? Porque você sabe, né, meu amigo? A gente não pode, a gente tá com a barriguinha cheia. Mas é aquela, né, Gustavo e amigos, o jogo é jogado. O Guarani teve aí as suas oportunidades. Errou demais. E o técnico Marcelo Cordeiro tem que ali, né, acertar com a sua equipe. Né? O JP Galvão do primeiro tempo foi um jogador nulo. No segundo tempo foi um jogador mais incisivo. Assim como todo mundo esperou do Ryuta, né? Do japonesinho. Hoje também não apareceu, ele não tocou na bola. Eu só vi o Ryuta. Parecia que ele tava fazendo outra função também. Então, né? Mas o que eu vi do Ryuta, a única coisa que eu vi do Ryuta foi quando ele foi substituído. Fora isso, com a bola no pé, eu não vi. Ali ele fez 2 cruzamentos. Um foi nota 6,5 e o outro foi nota 0. Tá bom, então. Vamos então com as notas do jogo ou você quer o comentário final, Albert? Tanto faz, vocês que mandam. Quem tá no controle é você que sabe, meu amigo. Estou aqui para servir. Pois é, Gustavo Marques, aí que tá. É o controle. Isso se chama, Gustavo Marques, controle. Notas do jogo, Felipe Marques. Notas do jogo, boa. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá com as notas do jogo. Começando com a equipe do Guarani, aliás, só na equipe do Guarani, bonita mesmo, né? Ali o estádio, na qual tá passando ali no Cazé TV. Albert Cavalcante começando as notas dos jogos com o goleiro Emerson da equipe do Guarani, Emerson Júnior. O Emerson Júnior, né, ele que chegou na temporada, né, chegou ali para poder, né, ajudar ele sendo o segundo goleiro, e nós não conhecíamos, não víamos ele jogando, e ali quando exigido, eu vou falar para você, Gustavo, eu não gostei muito do Emerson Júnior, não. Eu voto 5 do Emerson Júnior, não por conta do gol, né, dos gols, né, obviamente, mas por tudo, né, que ele apresentou na partida, nota 5 para ele. Nota 5 então pro goleiro da equipe do Guarani, Emerson Júnior. Agora nota para você do JP Galvão, camisa número 2. O JP Galvão, né, ele que é um lateral direito que teve algumas oportunidades, né, na equipe de cima. Ficou um tempo aí no famoso ócio, né? E acabou aparecendo agora ali entre os titulares da equipe na Copa Paulista. E o JP Galvão do primeiro tempo, a função dele era fazer uma função de terceiro zagueiro, né? Onde ele ficou muito lá atrás. E o ponta, na verdade, foi o nosso Ryuta. E não deu certo. Já no segundo tempo ali, com as mudanças, né, nominais e também até mesmo de postura da equipe do Guarani, o JP Galvão teve a oportunidade, fez o cruzamento ali, o Vitinho no começo do segundo tempo pôde ali diminuir o placar, ele acabou ali mostrando ali porque veio para jogar a camisa do Guarani. O meu voto é nota 6 para o JP Galvão. Nota 6 para o JP Galvão. Agora a sua nota para o Lucas Rafael. O Lucas Rafael é o seguinte, o Lucas Rafael ele entrou, né, é um jogador que tem outros também estão passando. Ali, ó, do outro lado ali. Isso! O Lucas Rafael, boa, Felipe Marques. Boa, Felipe Marques. O Lucas Rafael é um zagueiro que ele esteve também ali relacionado entre, né, os jogadores da equipe, né, que estão disputando a Série C. Em alguns momentos entrou no segundo tempo e, obviamente, jogador mais experiente. Mas podemos colocar aí, né, o gol que saiu de pênalti, né, que seria o quarto gol, poderia colocar aí na conta dele, né? Ele acabou ali com a bola dominada, recebeu ali a pressão, né, do ataque da equipe do Primavera e acabou ali, né, perdendo a bola.
E ali o camisa número 8, mais uma vez, né? O Paulinho acabou ali arrancando e arrumando esse pênalti. O pênalti que foi cobrado pelo Brunão, melhor jogador da partida, é verdade, não temos a votação, foi, né, o Guarani perdeu, mas o Brunão ali, 3 gols, hat-trick, 3 gols do Brunão e o Guarani acabou sendo derrotado. E ele como sendo um jogador assim, um jogador que tenha uma rodagem, conheça, né, a equipe do Guarani, tenha a sua experiência, deixou a desejar, nota 4 para ele. Nota 4 então para o Lucas Rafael. Sua nota para o Titi, zagueiro da equipe do Guarani. O Titi é o zagueiro da base, o Titi é o menino formado na base, o Titi enfim, né, tem as suas qualidades, passou pelos seus percalços, pelo seu deserto, mas, né, já passou, né? Já passou. O Titi, ele é um jogador profissional e hoje ele foi muito mal, né? Acabou também ali, como o Rafael acabou ali, né, ofertando o segundo gol para a equipe do Primavera aos 10 minutos. Eu acredito que o Titi, a gente sempre espera, né, a evolução do Titi. O Titi não foi muito bem na partida de hoje. Nota 4 para o Titi também. Nota 4 para o Titi. Vitinho, sua nota para o Vitinho. Vitinho, foi computado, né, o segundo gol nas costas dele. Ali nós só vimos o lance, né, o tirambaço do lado esquerdo, o tiro e depois ele comemorou, para mim é gol. Então é gol do Vitinho, Vitinho que fez a função, Vitinho que no segundo tempo também teve a chance de abrir o marcador para a equipe do Guarani. É um jogador interessante também, já figurou já entre os titulares do Guarani na Série B, na Série C. Um jogador insinuante, mas, né, como o sistema defensivo faz parte do sistema defensivo, nota 5 para o Vitinho. 5 para o Vitinho. Giovani, camisa 5. O Giva, né, o capitão, começou como capitão, ele que está se recuperando, né, é um dos jogadores assim como o Paulo Baianinho, que esse figurou, né, figura entre os titulares da equipe do Guarani, ganhando a famosa rodagem, aonde estiver o Guarani, né, vestindo ali, né, representando o Guarani em alguma competição, tem que ter essa cumplicidade com a equipe, com a instituição, enfim. O Giovani, ele foi pouco, acho que voltando de lesão, enfim, um pouco fora de jogo, né? Bota 5 para o Giva. 5 para o Giovani também. Vinícius Cauê, sua nota para o Vinícius Cauê. O volante, né? O volante, ele tem a função, né, de ali cobrir os laterais. E nisso ali, né, o JP Galvão ficou mais pregado, né? E o Vinícius Cauê teve mais liberdade para poder sair jogando. Mas só que aquela, né, funilando muito a partida, e o Vinícius Cauê, literalmente a gente começa a ver, né, alguns jogadores do Guarani que precisam realmente de rodagem, né? E quando a equipe acaba funilando muito, né, as situações, os jogos, enfim, acaba ali, né, o individual acaba aparecendo pouco. E assim foi com o Vinícius, né, Vinícius Cauê, nota 5 para o Vinícius Cauê. Nota 5 então para o Vinícius Cauê. Cauã Jesus. Isso aí isso aí não foi bem não. Vinícius Cauê, sendo cérebro pensante, quando a bola esteve no seu pé, ele não sabia, literalmente a bola queimava no seu pé, né? E normalmente o camisa número 10, o cérebro pensante, ele tem que ter essa leitura de jogo. Ou seja, né, procurar jogadores da ponta, fazer ali a bola, né, a bola estar mais tempo, né, no campo de ataque, fazer o famoso trabalho, né? E ali o Cauã Jesus ali, a bola queimava nos seus pés. E para mim ele não representou a camisa número 10, né? Que ele acabou ali entrando em campo. Nota 4 para o Cauã Jesus. Nota 4 para o Cauã Jesus. Ryuta Takahashi. O japonesinho, né? Na primeira partida ele acabou ali, né, fazendo, né, foi um dos destaques, né, para alguns. Para mim ali, ele estava ali, né, teve mais liberdade no jogo em casa, né, por conta da torcida, enfim, né, tudo que se esperava. Fora de casa, hoje ele foi um jogador nulo. Ele ali, o JP Galvão, formou ali como se fosse um terceiro zagueiro, e o Ryuta acabou sendo ponta direita, literalmente. Só que o ponta direita que subia e descia. E muitas vezes o Guarani jogava penso mais pelo lado esquerdo, e ele teve poucas oportunidades. E até mesmo, né, tomando, né, o Guarani perdendo, né, tomando gols no primeiro tempo, né, com 3-0 no lombo, infelizmente ficou devendo, né, a equipe do Ryuta. Dito isso, né, o Ryuta e a equipe. Dito isso, o Ryuta não foi bem. Nota 5 para o Ryuta. Nota 5 para o Ryuta. Nota 5 para o Ryuta Takahashi. João Vitor, camisa 11.
O João Vitor é um jogador, né, que foi, né, quando chegou, né, é esperança, né? Esperança do técnico, né, no caso, né, quando o Marcelo estava aí, né, ele acabou indo embora, agora estamos no Marcelo Fernandes. O Maurício Souza estava aí, botaram, né, muita fé nesse menino. O menino foi campeão com a RB Bragantino das Aspirantes, enfim. É um jogador que o Guarani não tinha no seu elenco. Um jogador que ali sabe pentear a bola, mas precisa ser um pouco mais incisivo. E ele joga de meia, joga de ponta, mas hoje ele foi um jogador nulo também, né? Ele fazia costura e não tinha jogadores, não acompanhavam ele. Ele acabou sendo substituído no segundo tempo, acabou cansando. Nota 5 para o camisa número 11, João Vitor. Sua nota para o camisa 9, Samuel, pouco apareceu. Então, Samuel, eu vou, por incrível que pareça, né? Eu acredito que o Samuel em campo é mesmo por ele ganhar minutagem. Acredito que o técnico Marcelo Fernandes, né, por conta da experiência que o Samuel tenha, né, ele está ganhando minutagem, porque em campo ele teve poucas oportunidades. E quando teve ali, acabou ali, né, perdendo a oportunidade. Vou falar a verdade que ele teve 2 oportunidades, mas ali é sempre a bola quebrada, nada com tranquilidade ou nada, né, livre para ele poder fazer, né, fazer o lance, né, concluir o lance. No final da partida ali ele acabou dividindo com o goleiro Levi e só, né? Então nota 3 para o Samuel. Nota 3 para o Samuel. Sua nota para o camisa 16, Vinícius Iudi. O Vinícius Iudi entrou e deu outra dinâmica, né, para a equipe do Guarani, né? E acabou ali o Guarani com as mudanças, né, depois do técnico Marcelo Cordeiro, ele acabou ali, né, conquistando aí, fazendo 3 gols. Aí o Vinícius Iudi foi muito importante ali, desafogando, né, abrindo mais o time. Nota 6 para o Vinícius Iudi. Pablo Baianinho. O Pablo Baianinho entrou, fez o gol, o primeiro gol, né? O Pablo Baianinho que também está se recuperando, né, de lesão, voltou, acabou fazendo um gol de cabeça, o cruzamento, né, menção honrosa ao JP Galvão, que fez o cruzamento na medida. E ali o Pablo Baianinho, nós contamos com o Pablo Baianinho na Série C, né, contamos aí, ele é um jogador aí que insinuante, um jogador que joga como meia, joga como ponta, é um jogador assim como o João Vitor. Obviamente, para mim o Pablo Baianinho é mais jogador que o João Vitor, mas assim, em relação em posicionamento, o Pablo Baianinho é muito superior ao João Vitor e... Dito isso, ele abriu muitos espaços, né? Quando o Samuel, com a sua inteligência, né, acabou grudando, né? Tem um lance que acabou grudando pelo lado direito junto com o Ryuta e deixou o corredor central livre para o Pablo Baianinho, que teve a oportunidade de concluir. Pena que mais uma vez perdeu. O Pablo Baianinho precisa trabalhar mais nisso, né? Que é a finalização. Nota 6 para o Pablo Baianinho. Lucas Martins. Lucas Martins. O Lucas Martins é um caso a ser o Lucas Martins. Ele acabou entrando nesse segundo tempo, entrou no lugar do Ryuta Takahashi. E eu falo pra você que após o gol, né, um golaço que ele fez, né, uma batida de fora da área, né, eu acredito, Gustavo Marques e amigos, que o Ryuta vai ter poucos momentos aí à frente aí, né, usando a camisa número 7. Gostei muito do que vimos do Lucas Martins, né, ali um golaço. E tomara, né, toda a sorte do mundo para o menino, que ele possa aí ser utilizado, possa aí evoluir para ajudar o Guarani nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Pelo gol, nota 6,5. 6,5 então para o Lucas Martins. Cauê Rafael. O Cauê Rafael entrou, né, ele foi um dos, né, que tiveram chances ali para fazer o gol. Entrou bem pelo lado direito, fechou bem o sistema defensivo, fez os cruzamentos, teve a oportunidade de fazer o gol do empate. Porém, entretanto, não saiu mais um menino aí que conhece, né? Conhece o jogo, né? O jogo dos titulares, jogador insinuante, um jogador que espero, né, que o Marcelo Fernandes conte aí para a Série C. Nota 6 para ele. Nota 6, então. Aí a nota para o Cauê Rafael. Albert, obrigado, hein? Tamo junto. Essas foram as notas do jogo. A nota também do Marcelo Cordeiro, técnico do Guarani. O técnico Marcelo Cordeiro, que saiu, né, perdendo por 3-0, por mais que tenha tomado 4 gols, fez as mudanças nominalmente, enxergou a partida, obviamente um pouco tarde, né, por conta das mexidas e também até mesmo, obviamente que eu acredito que o treinador, quando a vitória, para mim é 80 a 20, né, quando a vitória, para mim 80% jogadores e 20% a comissão técnica, e assim quando as derrotas também. Então não podemos computar aí, né, a entregada literalmente do Lucas Rafael e também do Titi para que a derrota acontecesse.
Se caso o Guarani, o se no futebol não existe, né, terminou a partida 4-3, se caso, né, não existisse esses dois erros aí que foram cruciais para a derrota do Guarani, o Guarani poderia estar com o placar até um empate, até mesmo a vitória. Uma nota 6 para o Marcelo Cordeiro, que soube enxergar o jogo, apesar de ter entrado com jogadores que, na minha opinião, não deveriam ter começado a jogar o jogo. Positivo, Albert Cavalcante, essas foram as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Rápido intervalo comercial e voltamos em seguida para abordar mais de Guarani, mais também de Primavera de Indaiatuba. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do futebol interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Gustavo Marques. Au, au! Tô de volta aqui com vocês nos canais Futebol Interior. Albert Cavalcante, não era pra ser um fim de jogo feliz, né? A derrota do Guarani, que coisa. E agora, e falando em Guarani, Albert,
A equipe do Guarani que está disputando a Série C volta a campo quando? Dia 28, né? No sábado, às 5 horas da tarde. Sábado que vem, então? Exatamente, enfrenta a equipe do CSA. O Guarani que está a 2 pontos, né? Ali do G8. E a 3 pontos, né? Ali do Z4. Que horas o jogo? Às 17 horas, Gustavo Marques. 7 horas. 17. 17 horas. Que seria mais conhecido também como às 5 da horas. tarde. 5 da tarde, exatamente. 5, 6, 7. Está... É isso, então. É 4, isso aí é normal. É 4, né? E aí a gente fala. 4, você assistiu aquela novela 4? Já, lógico, Letícia Spiller, maravilhosa. Linda, ali o Raí, época, né? Eu gostava muito do. Letícia Spiller e o Raí, que era o. Você sabe quem que é o Raí, né? Você sabe, né? Eu gostava muito dessa novela. Tô dentro de casa. Não, é a novela. Não tinha. Minha nossa senhora. É engraçado, imagina só. 4x4. Você sabe 4x4. que essa novela me inspirou muito em relação à minha filha, né? Isso aí da pai que não via filha, lutava pela filha, né? Tem o furo no queixo lá, no caso Martins. O Bruno, né? Na época. Humberto Martins? Eu não sei se é o Humberto Martins, mas ele fazia como o Bruno, né? Então, eu lembro mais ali as mulheres querendo ali ferrar todos os caras, né? As 4 mulheres. As 4 mulheres ali, eu gostava por conta disso, né? Você tinha quantos anos isso? Essa novela foi em 94, foi quando eu nasci, né? A primeira vez que exibiu a 4x4 foi em 94. Se foi em 94, eu tinha exatamente 11 anos, né? Foi o ano em que o Ayrton Senna também veio a falecer. Você lembra dessa novela? Lembro, claro que eu lembro. Da novela, lembro sim, eu tinha 11 anos, já consumia muito esporte, né? Já consumia muito futebol e também novela, eu não tinha internet, né, Gustavo Marques? Né? Uma época em que você teria, para você assistir um capítulo, era de segunda a sexta, obrigatoriamente, viu, amigos que nos acompanham, você tinha que esperar o sábado e domingo. Se, por exemplo, né, eu assistia muito Jasper, né, na TV Manchete. Então, obviamente, na sexta-feira, às 6 horas da tarde, terminava o Jasper, você ia assistir só na segunda-feira. Então, ou seja, nós tínhamos um tempo que nós esperávamos, não tínhamos aí, nós que hoje, a velocidade, né, da internet, enfim, dos meios, né, nós ficamos bravos, Gustavo, com 1 minuto de, de comercial no YouTube. Não é isso? 1 minuto. Nós tínhamos que esperar 72 horas para assistir alguma coisa, esperar a novela, né, o dia todo, ou até mesmo uma partida de futebol, eliminatórias da Copa do Mundo em 1993, onde o Brasil eliminou a equipe do Uruguai, o Guarani. O Brasil, né, na eliminatória vinha pressionada, onde o Romário acabou fazendo os 2 gols, né, um cruzamento do Jorginho na segunda trave, da direita para a esquerda, o Romário cabeceou, né, livre, leve, solto, né, puxão, a bola quicou e acabou morrendo no gol do Uruguai, e depois aquele gol antológico em que a bola foi dominada, a bola foi recuperada no campo de defesa, a bola rolada, né? Literalmente um passe para o Romário, ali que ele veio na velocidade, jogou a bola para o lado direito, o goleirão do Uruguai, né? Ele tentou dar um drible de corpo, o goleirão quase foi na dele, tentou ainda socar o Romário, mas o Romário, com a sua genialidade, acabou fazendo o gol. E muitas pessoas não lembram nessa situação, onde o Brasil estava ali passando um período difícil na eliminatória, onde é totalmente diferente, igual hoje, né? Hoje a eliminatória são pontos corridos. Ali, antigamente, 93, ali eram por grupos. E o Guarani havia perdido para a Bolívia, né? Enfim, a imprensa paulista, a imprensa brasileira pegando muito no pé no Carlos Alberto Parreira. Em muitos momentos, né? O Brasil perdeu para a Bolívia, se eu não me engano, no Morumbi por 2-0, né? Ali onde foram distribuídas bandeirinhas, né, para os torcedores. E ali o fosso do estádio Cícero Pompeu de Toledo, hoje conhecido como Morumbis, na época Morumbi. Ali os torcedores, antes de acabar a partida, jogando as bandeirinhas. Perdeu para a Venezuela aqui, perdeu, né, tomou um sacode para a Bolívia fora do Brasil, enfim. E o Brasil precisava vencer o Uruguai a qualquer custo, né? E o Brasil acabou vencendo por 2-0, o Romário foi enaltecido, mas depois que terminar a jornada, se você tiver ali uma curiosidade para você ver ali, o Brasil, né, venceu, obviamente o Romário foi o jogador, né, o melhor jogador daquela partida, mas o segundo gol tem um detalhe, né? Se você ver a origem do segundo gol, Gustavo Marques e amigos, né, ali o Mauro Silva, ele mesmo, o Mauro Silva, que hoje ele representa a Federação Paulista de Futebol, ele que rouba a bola, né, e acaba ali fazendo o drible e acaba achando ali o Romário para fazer o gol. Então essas são as histórias de 1994. Além de você falar do 4x4, eu estava na 5ª série, repeti esse ano, repeti a 5ª série 94, era um ano adiantado.
E acabei repetindo aqui na série, o Ayrton Senna morreu e o Brasil foi em 94, foi tetracampeão, Gustavo Marques. E você tem uma memória muito boa, né? Eu acertei o ano da novela, foi exibida em 94, 95, e a trama principal envolvia 4 mulheres que se uniam para dar golpes em homens ricos. Na verdade, elas não aplicavam golpes, né? Elas se vingavam, né? Do que os homens, porventura, faziam com elas, mas elas vingavam no quesito financeiro. Parabéns, né? 4x4 ficou em 94. Marcelo Novaes, o nome do que era a Letícia Spiller e Marcelo Ferraz. Inclusive, eles tiveram um filho. Eles tiveram um filho, então, né? Então, numa novela também aí, né? Que você olha pro rapaz assim, igualzinho, cara. Você olha igualzinho, né? E a Letícia Spiller continua bonita até hoje, né, Albert? A Letícia Spiller, sim, ela deve ter uns 50 anos já, tem, né? Mas naquela época lá da novela, ela era sempre maravilhosa, foi bonita, né? É igual eu, né? Mas Quanto tá mais tempo vai passando, eu sou igual o vinho. Quanto mais tempo lá ele, né? Até parece. 4x4 ficou no passado, o Guarani perdeu de 4 em Indaiatuba, né? 4x3, bravo Bugre Guerreiro. Vamos então, Albert, com o comentário final, pode ser? Pode ser, pode agora. Pode ser? Pode, nossa, tá levinho agora. Pode, é você que manda, Gustavo Marques. Tá certo. Então vamos lá, então, você vai fazer o comentário final, Albert? Você que manda, Gustavo Marques. Não, se você quiser eu faço. Você quer fazer? Não quero. Você... Se você quiser fazer o comentário, quer fazer o comentário final hoje? Não, pode fazer. Então por que pergunta? Meu Deus, se você manda não quiser bala. fazer, eu faço. Manda bala. Vamos lá então com o comentário final. Agora o comentário final. Albert Cavalcante. É isso aí, amigos. Segunda rodada da Copa Paulista, o Guarani foi derrotado. Por incrível que pareça, hein? O Guarani saiu derrotado por 4x3. Mas como assim? O incrível que pareça. O Guarani chegou a estar no placar perdendo por 4 gols. No primeiro tempo, né, tomando gols relâmpagos, né, aos 12 minutos, acabou tomando 2 gols do Brunão, né, o Brunão que fez 3 gols na partida. No final do primeiro tempo tomou o 3º gol e no segundo tempo, ali entre os 15 e 20 minutos, acabou ali tomando o 4º gol. Dito isso, o Guarani teve uma reação, né, de outro mundo. Acabou fazendo o primeiro gol, acabou fazendo o segundo gol, acabou fazendo o 3º gol, ali dando os números finais ao 4x3. O Guarani teve chances de fazer o 4º gol, Albert Cavalcante? Sim, o Guarani teve chances de fazer o 4º gol. Porém, entretanto, nós sabemos, né, que em alguns momentos, né, o Guarani tem muita velocidade e pouco raciocínio lógico. E acaba ali, né, não usando ali o que tem de melhor, né, que são jogadores que têm mais qualidade. E o Guarani acabou sendo derrotado. O Guarani que está no grupo 3, né, no grupo C da Copa Paulista, com a derrota. O 15 de Piracicaba vem na primeira colocação com 4 pontos, e segundo o Primavera que venceu o Guarani com 4 pontos. Na terceira colocação vem a equipe do Paulista. E na quarta colocação vem a equipe do Guarani com 3 pontos. E só lembrando que passaram para a outra fase, o Guarani que está no grupo 3, o Guarani tem 6, né? 6, contando com eles, são 6 clubes. E para passar para as oitavas de final, obviamente o Guarani tem que estar entre os 4. O Guarani que volta a campo pela Copa Paulista só no dia 30, quando recebe no estádio Brinco de Ouro da Princesa a equipe do 15 de Piracicaba. Agora, chavinha virada, o Guarani agora se prepara para enfrentar a equipe do CSA no estádio Brinco de Ouro da Princesa, válido pela Série C do Campeonato Brasileiro. Comentário final. E vamos lá, né? Agora você que está ligadinho no Instagram, o Guarani fora de casa foi derrotado para a equipe do Primavera, boa equipe do Primavera, por 4x3. O Guarani, no primeiro tempo, ali o famoso apagão no sistema defensivo, aos 12 minutos do primeiro tempo, o Guarani já perdia por 2x0. No final do primeiro tempo, o Guarani levou o 3º. E no segundo tempo, levou o 4º. Mas o Guarani ali, com as mudanças, o técnico Marcelo Cordeiro acabou mexendo na equipe nominalmente e acabou diminuindo o resultado. O Guarani foi derrotado pela equipe do Primavera por 4x3. O Guarani está na 4ª colocação do grupo 3, né, da Copa Paulista. E só lembrando, para passar de fase, o Guarani precisa estar entre os 4. Agora o Guarani pensa no Campeonato Brasileiro da Série C. Comentário final.
Tá certo, Albert Cavalcante, trazendo o comentário final aí pro YouTube e o comentário também para o Instagram. Se fosse uns 5 anos atrás, hein, Gustavo? O que se fosse? Não ia sair nada, hein? Rapaz do céu, é evolução constante, né? Vamos lá. 4 sempre pra frente. 4 para a equipe do Primavera, 3 para a equipe do Guarani. Rápido intervalo, voltamos em seguida com vocês. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do futebol interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Gustavo Marques. Isso aí, pra você que tá ligado, pra você que está conectado aqui junto com a gente, Copa Paulista, você junto com a gente, ligado e conectado. Eu vou passar aqui, evidentemente, Albert Cavalcante, né, a tabela dessa Copa Paulista, os jogos que aconteceram, daqui a pouquinho também vou passar a classificação desse campeonato, né, uma classificação completa, acho que é melhor, né, a classificação completa da Copa Paulista, para você que está ligado junto com a gente aqui nos canais Futebol Interior, né? Vocês são sensacionais, né? Guarani perdendo e Albert Cavalcante dando risada, mas tá bom. É o que importa, né? Vamos lá. A Copa Paulista no grupo 1 tem o Grêmio Prudente, 3 pontos conquistados.
O Araçatuba, 3 pontos conquistados, é o segundo colocado. Monte Azul é o terceiro colocado com 3 pontos. Noroeste é o quarto colocado com 0 pontos, né? Assim como o Linense também, que separa São Saldo de gols, porque o Linense tem -1, por isso está na última colocação. Mas ambas as equipes ainda não pontuaram nesse campeonato. No grupo 2, o Comercial é o líder do campeonato com 6 pontos. Segundo colocado, a Inter de Limeira com 4 pontos. O Itapirense é o terceiro colocado com 3 pontos. O Francana é o quarto colocado com 1 ponto. União São João está na quinta colocação, também não pontuou. E o Botafogo de Ribeirão Preto. Que fase do Botafogo de Ribeirão Preto, hein? Não pontuou nessa Copa Paulista. Ambas as equipes não pontuaram, por isso o que separam as equipes é o saldo de gols, que o Botafogo já tem -3 em 2 rodadas, hein, Albert? Meu Deus do céu. Vamos lá, pro grupo 3, então, o 15 de Piracicaba é o líder, tem 4 pontos conquistados. Segundo colocado é o Primavera, 4 pontos conquistados. O Paulista de Jundiaí é o terceiro colocado, tem 3 pontos. Foi atualizado isso aqui? Foi, né? Paulista com 3 pontos, né? Ali a terceira colocada. O Guarani com 3 pontos, ou seja, ganhou uma e perdeu outra, né? O 15 de Piracicaba venceu uma, né? E empatou outra, por isso tem 4 pontos. Guarani é o quarto colocado. Se o campeonato terminasse hoje, o Guarani estaria classificado para a próxima fase. Tem 3 pontos, é o quarto colocado. O São Bento é o quinto colocado, tem 1 ponto. E Rio Branco, 1 ponto também conquistado na sexta colocação. No grupo 4, o São José tem aí evidentemente 6 pontos, é o líder. O Oeste tem 3 pontos, é o segundo colocado. O Santo André tem 2 pontos, é o terceiro colocado. A Portuguesa é a quarta colocada, tem 1 ponto. O Taubaté tem 1 ponto conquistado e é o quinto colocado. E o São Caetano não pontuou neste campeonato, fechando o grupo 3. Albert, para você, qual é o grupo mais perigoso, o grupo mais evidentemente disputado nessa Copa Paulista? E os 3 grupos aí, né, que você apresentou aí são, né, de times aí, são 28 clubes, né, que ali lutam ali por 4 vagas, né, ali, entre eles ali, né, dando ali o 64, enfim, classificação difícil, né, todos os clubes pensando em Copa do Brasil, clubes pensando, todos, né, ali na Série D. Então, assim, é muito nivelado, né? O campeonato, o futebol paulista é muito nivelado, né? Então, hoje, né, por mais, se o Guarani tivesse com um time que disputa a Série C, né, possivelmente o Guarani teria uma vantagem. E, enfim, né, os times vão se ajeitando, vão se arrumando, todos em busca do que é o importante, que é ter calendário, alguns da Copa do Brasil, mas acredito, Gustavo Marques, que esses 28 clubes que estão disputando a Copa Paulista, todos esses aí têm chances. Acho que não dá pra poder você apontar qual é o grupo mais difícil. Positivo é Copa Paulista, 5 horas e 40 minutos ao vivo, junto com vocês, trazendo evidentemente a transmissão da Copa Paulista, a vitória do Primavera de Indaiatuba. Lembrando que a jornada esportiva do futebol interior tem um oferecimento à concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, diz que entregas 3242-3125 ou peça pelo WhatsApp no 997883821. Hipercap Brasil, compre para o aplicativo Hipercap Brasil e você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Clube Concórdia em Souzas, 155 anos de tradição. Futebol interior, você pode aqui evidentemente trazer aí a sua marca, trazer a sua empresa para cá, nós vamos divulgar, é só entrar em contato com o nosso departamento comercial, 98989-3526, 98989-3526, chame no zap e faça um bom negócio. 17 horas 41 minutos, coletiva até agora nada, Albert? Até agora nada, né, Gustavo Marques? Estamos esperando aí para ver se o técnico Marcelo Cordeiro irá comentar sobre essa derrota do Guarani. Opa, muito pelo contrário, Gustavo Marques chegou, hein? Chegou o Felipe Marques, eu vou enviar a você, aqui estou esperando aqui, é só áudio, tá? Do Marcelo Cordeiro, estou esperando aqui baixar, né, entre aspas, né, não abaixar seria de, né, fazer o ato, mas sim de baixar o arquivo. Estou mandando agora para o nosso técnico, né, que
cuida nosso grave, dos médios, graves, agudos, aqui o nosso Felipe Marques. Estou procurando ele nesse momento no WhatsApp. Achei, Felipe Marques, mandei no seu peito, segura que vem pegando fogo. Aí o técnico Marcelo Cordeiro comentando sobre essa derrota da equipe do Guarani na Copa Paulista. Está no ponto? Tá? Não, ainda não? Então, Gustavo, é com você. Tá certo, então já a coletiva do técnico Marcelo Cordeiro da equipe do Guarani. Já o Felipe Marques vai apertar os botões, né? E a gente vai ouvir aí a coletiva do técnico Marcelo Cordeiro, técnico da equipe do Guarani. É isso aí. 17h mais 42 é Copa Paulista. Copa Paulista, você que tá ligado e conectado junto com a gente aqui nos canais Futebol Interior. E ontem, gente, o Paulista venceu a equipe do São Bento pelo placar de 4-2. Jogo que aconteceu no estádio Jaime Sintra, em Jundiaí. Vamos ver aqui mais resultados. A Inter de Limeira venceu o Botafogo pelo placar de 3-0 lá no Major José Levi Sobrinho, em Limeira. 3 para a Inter de Limeira, 0 para a equipe do Botafogo. Vamos ouvir então a coletiva do técnico Marcelo Cordeiro. Cordeiro, primeiro pedir para você fazer uma análise da partida, como é que você viu o jogo? Primeiro, o jogo foi dividido em 2 tempos distintos, né? Primeiro tempo, como nós falamos ali no intervalo, foi vergonhoso. Fiquei com muita vergonha mesmo, porque não foi nada daquilo que a gente pediu. A gente sabe que a competição da maneira que ela é o mínimo que a gente tem que fazer é competir. E a gente já tinha alertado como a equipe deles jogariam, né? Em bola longa, em bolas cruzadas para o centroavante. E com 10 minutos você tomar 2 gols da maneira que a gente tomou, acaba desmontando tudo aquilo que você planejou. Já a atitude no segundo tempo foi muito melhor, né? Já estava programada 2 alterações, até com o Marcelo, pela questão da Série C, né? Alguns atletas vieram para o jogo hoje mais com a minutagem controlada, né? O caso do Giva e do Cauã Jesus, né? Eles vieram para jogar apenas 45 minutos para poder manter ritmo. E então a minha ideia era até no primeiro tempo já mexer, mas eu não poderia mexer porque eu teria que fazer essas outras 2 substituições no intervalo. Mas a gente sai daqui com uma lição, né, que nós vamos ter que competir bastante, trabalhar durante a semana para que esses erros do início não aconteçam mais, né? Agora é fortalecer o grupo durante a semana. A gente tem uma dificuldade que é com relação até treinamentos, mas é deixar claro para o torcedor que o nosso foco é a Série C, né? Nós temos como objetivo voltar para a Série B do Brasileiro, então a prioridade é lá, né? Nós temos 2 grupos de trabalho hoje e alguns atletas descem para poder fortalecer esse grupo, até para ter atletas suficientes para poder vir para jogo, já que nós temos a competição sub-20, né? Então, por exemplo, hoje nós tivemos 5 atletas que jogaram que não participaram dos treinamentos durante a semana, e isso faz muita diferença, mas o mais importante é que o segundo tempo a gente conseguiu reverter um pouco a situação, e realmente o saldo do primeiro tempo foi terrível. Então, que a gente leve essa atitude do segundo tempo, né, para a semana, para que no próximo jogo em casa a gente possa fazer um bom trabalho. Para essa segunda rodada foram inscritos mais atletas que estavam no time profissional. Fala para nós como está sendo feita essa gestão dele. Então, na verdade, foi dividido em 2 grupos, né? Um grupo que treina num período visando a Série C, outro grupo que treina no contraturno para a Copa Paulista. A gente integra alguns atletas do 20, né, para poder fortalecer o grupo da Copa Paulista. Só que essa semana, por exemplo, nós tivemos jogo ontem do Campeonato Paulista, então aqueles atletas que jogaram não poderiam fazer parte do grupo hoje, né? E com relação aos atletas que desceram, como a gente não tinha jogo da Série C, né, foi conversado com o Marcelo Fernandes e ele, né, liberou alguns atletas para que fizessem parte do jogo hoje. Isso deve acontecer mais algumas vezes, né? Nós treinamos com um grupo durante a semana e outro grupo se integra no dia do jogo para que a gente possa jogar. O entrosamento não vai ser o ideal, mas a força de vontade, a superação pode prevalecer. Atletas da base também tendo a minutagem, isso é importante, eles ganham casca. Hoje tivemos o Lucas Martins entrando muito bem, coroado com gol, o Cauê, lateral, né, oriundo da base, o Yuji também da base. Então a ideia é que a gente possa fortalecer, rodar o grupo, dar minutagem a todos esses atletas,
e que a gente possa classificar o time para a Copa Paulista nessa primeira fase. Esse é o objetivo. Mas lembrando que o foco é a Série C e o Guarani precisa muito voltar, né, para a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora são 9 dias de preparação para a próxima rodada, que vai ser no Brinco de Ouro. Qual que é a expectativa desse tempo de trabalho para a próxima partida? Mais uma vez, a gente vai trabalhar durante a semana, né, conscientizar o grupo daquilo que foi feito de bom e daquilo que precisa ser melhorado. Como eu falei, a gente não consegue trabalhar o grupo como um todo, porque o grupo é dividido. Mas para aqueles que estiverem com a gente vai fazer o nosso melhor para que eles possam evoluir, tanto fisicamente como tecnicamente, principalmente taticamente, para que nos próximos jogos a gente tenha, né, boas atuações. Né? O nosso modelo de gestão de grupo é diferente das outras equipes, né, da Copa Paulista, que trabalham a semana inteira com o mesmo grupo. Né? Vamos pegar uma forte equipe do 15 Piracicaba dentro de casa no próximo jogo. Está vindo de uma vitória, né, de 3-1 dentro da sua casa, mas eu acredito muito no trabalho, eu acredito muito no grupo de atletas. Independente daquele grupo que for fazer parte do jogo, eu espero que a gente tenha uma atuação como foi a do segundo tempo de hoje. Esse foi o Marcelo Cordeiro, técnico derrotado hoje, jogo válido pela segunda rodada na Copa Paulista. O Guarani acabou aí, evidentemente. São sensacionais. Perdendo pelo placar de 4-3. 4 para a equipe do Primavera, 3 para a equipe do Guarani. O Albert está numa felicidade que eu vou dizer algo para você. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo, Felipe. Ficha técnica do jogo. Gustavo Marques. Copa Paulista, o Bugre foi derrotado em Primavera, segunda rodada. O Guarani foi em campo com Emerson Júnior, JP Galvão, Lucas Rafael, Titi, Vitinho, Giovanni, Vinícius Cauê, Cauã Jesus, Ryuta Takahashi, João Vitor e Samuel. Essa foi a equipe titular da equipe do Guarani, que foi derrotado pelo placar de 4-3. O técnico Marcelo Cordeiro colocou em campo ainda o Vinícius Iude, o Pablo Baianinho, o Lucas Martins, o Cauê Rafael, e o Bugre perdeu pelo placar de 4-3 no estádio Ítalo Mário Limonge, em Indaiatuba, segunda rodada. O Bugre perde. Albert, forte abraço pra você. Essa foi a ficha técnica do jogo e até sábado que vem. Até sábado que vem, vai ter Gustavo... Copa Paulista durante a semana, com certeza. Não, a Copa Paulista é dia 30, né? Dia 30. E dia 30, exatamente. Agora o próximo, nós estamos no dia 21, dia 28, sábado que vem o Guarani joga, e depois dia 30, né? Se eu não me engano, é uma terça-feira, onde o Guarani, né, às 19 horas, estará em campo pela Copa Paulista. Ali é o famoso, né? Uma equipe que está na primeira colocação e também bem conhecida a equipe do Guarani, né? O 15 de Piracicaba, no estádio Brinco de Ouro Princesa. Então, mais uma vez, né, nós teremos overdose de Guarani aí nessa terceira rodada do campeonato da Copa Paulista. Primeiro, o Guarani na Série C no dia 28 contra o CSA, e depois o Guarani também, né, no estádio Brinco de Ouro Princesa pela Copa Paulista. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, um abraço a todos. Tchau, tchau, valeu. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.